Fala galera, aqui é o PV trazendo para vocês a continuação do nosso amigo Cheon. Então agradeço já a galera que mesmo já assistindo em outros canais, principalmente do Otaku Nelas, tá continuando assistindo aqui com a minha narração, beleza? Muito obrigado aí a cada um de vocês. Para quem for novo no canal e gostar dos nossos resumos, então seja muito bem-vindo para se inscrever no nosso canal e, se possível, já chegar deixando aquele likezão para que o YouTube venha divulgar mais e mais o nosso canal, para que a gente até o final do ano batemos a meta de 40 mil inscritos, beleza? Então a parte nova está no comentário fixado. E, sem perca de tempo, vamos para o manhwa. A história começa no meio da floresta das montanhas. Então vemos um garoto, a qual ele estava correndo. Vemos então que ele já estava todo machucado e fugia apressadamente. Logo ele tropeça em um dos galhos e, quando ele percebe, já era tarde, pois ele começa a cair lá para baixo volando com toda velocidade. Merda, não consigo mover minha perna. Então logo ele olha e no chão, logo vemos esses camaradas. Eu estive na sua mão esse tempo todo. E assim vemos vários camaradas em cima da árvore, a qual estava perseguindo ele, e ele fica mais furioso ainda. O camarada lá em cima logo começa a falar: você deve ter tido problemas correndo por 1 hora para chegar aqui. Parabéns, príncipe Dion. Quase dormi de tanto esperar. Eles então logo preparam e começam a puxar a espada. O que eu faço? Não tenho mais força para correr. Por quê? Eu até desisti de me inscrever na academia. O que mais quer de mim? Por que ameaça minha vida? Mesmo que não tenha desistido ou que não tenha talento para lutar, você sabe que isso não importa. Enquanto eu tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Desista, não tem outra forma. Mesmo que seja filho de plebeu, enquanto também for da família real, te daremos uma morte indolor. Ele ouvindo, logo fica assustado. Logo ele percebe. Ele disse: sangue de plebeu? Como ousam desonrar minha mãe? Não há chances de ter uma morte indolor. Já que eu vou morrer, lutarei até o fim. Você aprendeu a lutar com o guerreiro Jiang? Parece que não. Parece que ele não pode fugir de sua linhagem. Mesmo sem habilidades, ele não desistirá até o fim. Vai ser uma caça divertida. E assim todos eles avançam para cima dele. Peguem ele! Então todos avançando. Nosso prota, rapidamente com a peixeira, tenta se defender. O camarada mascarado logo pega parte da bainha e logo bate na mão dele, fazendo a peixeira cair no chão. Então ele aproveita para ir para cima dele e logo agarra o seu pescoço, erguendo rapidamente. Isso é tudo que é capaz de fazer para desistir? Então nosso prota logo começa a puxar outra peixeira atrás das costas dele. O outro logo grita, dizendo para ele ter cuidado. Quando ele percebe, já era tarde, pois nosso prota deu-lhe só uma no pescoço. Os outros vendo logo fica assustado. Então ele vai de base e o nosso prota cai no chão. Bem feito. O que? Como uma pessoa sem habilidade matou um dos nossos membros? Esses golpes foram aleatórios, foram para baixar nossa guarda. Ele conseguiu ser esperto mesmo nessa situação. Imagino o que aconteceria se ele estudasse artes marciais. Então ele avança para cima rapidamente e dá-lhe uma joelhada na boca do nosso prota, fazendo ele cair no chão, cuspindo os litros. Só porque pegamos leve com você? Assim que ele fala, já mete uma no bucho, fazendo o nosso prota gritar, e logo ele ficava se esperneando no chão. Como se sente tendo um buraco no estômago? Droga, não dá pra enganar 2 vezes. Pelo menos matei aquele cuzão. Sofra mais, te darei uma morte bem lenta. E assim ele pisava. O outro vendo, apenas ficava calado, e logo ele pensa: não gosto desse tipo de coisa, mas já que ele matou um dos nossos, acho que não tem escolha. Então do nada uma luz é vista, e quando o camarada vê, logo ele tem a bebeça explodida. E assim ele vai de base assustando a todos que estavam ali. Então mais um é pego, e o nosso prota apenas observava. Agora mesmo uma luz. Então vemos que alguém começa a se aproximar, e o camarada, quando vai ver, logo fica espantado e logo aponta dizendo que ele estava atrás deles. Então vemos alguém lá no fundo, e logo ele exalava algum tipo de poder que emanava do seu corpo, e assim ele fica na sua pose de fodão, mostrando que ele veio do futuro. Que roupas são essas? Então ele começa a se preparar para usar algum tipo de habilidade, e o camarada logo avança para cima dele, perguntando quem era ele, e ele ficava lá, apenas quieto. Então ele dá aquele leve sorriso e logo prepara mais uma vez a habilidade. Quando o camarada vai ver, mais um vai de base. O outro ficava sem entender o que estava acontecendo. Então de repente ele começa a desaparecer, e eles ficam se perguntando para onde ele foi e se ele tinha sumido, se isso era alguma skill de agilidade. Então ele percebe que não era, que era como se ele tivesse ficado invisível por algum segundo. Então mais um vai de base e o outro apenas observava. O que é essa luz? Esse é o poder de um mestre que chegou a outro nível. E assim continua.
Mas por que alguém tão forte ajudaria aquele merda? Então ele segurando na espada, ficava se tremendo. E o nosso prota apenas estava lá. E ele ficava dizendo que ele já tinha perdido muito sangue. E era só questão de tempo. E assim ele começa a dizer que era para eles recuarem. E começa a correr. Então lá em cima, quando ele saltava, vemos então a mão dele novamente. E logo prepara a habilidade. E lá em cima, o camarada mesmo vai de base. Nosso prota então olhando, fica apenas rindo. Vocês todos mereceram. E assim ele olhando, logo fecha seus olhos. Parece que o ancestral está de bom humor. Mesmo em seu último momento. Ancestral? Mas que merda ele tá falando depois de aparecer assim? Minha visão tá embaçada. Meu corpo está ficando rígido. Eu vou morrer assim. Já me acharam? Merda, não tenho escolha. Eu pretendia te ensinar a usar isso, mas vamos ter que improvisar. E assim ele puxa algo. Eu vou me apressar, já que você tá pra morrer. E assim ele começa a injetar alguma coisa nele. É meio vergonhoso quando quem injeta sou eu. Pronto. E assim ele finaliza. Ei, senhor ancestral, viva e deixe minha vida mais fácil, ok? Como é a última versão, deve ser fácil usar essa nanomáquina. Boa sorte com isso. E assim, ele desaparece completamente, deixando o nosso prota ali no chão. Mas que droga ele tá falando? Então, algo começa a falar em sua mente. Número de série 03445325893. E o nosso prota ouvindo ficava em dúvida. Tem uma voz na minha cabeça. Companhia Sky, 7ª geração de nanomáquinas, ativando. Então começa a história. Há muito tempo atrás, lutadores de Yang-Hu aprenderam artes marciais para se proteger dos inimigos. Com o tempo, o método de defesa a se tornar uma ferramenta para matar inimigos ficou mais sofisticada e complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam sua arte para as gerações futuras, permitindo que elas evoluíssem. Aqueles que a dominaram se tornaram mais fortes do que humanos comuns e começaram a ser chamados de Wulin. Lutadores que queriam ser discípulos dos Wulins começaram a formar clãs, que se dividiram em forças de justiça ou crueldade. E no meio da balança havia outro grupo que seguia uma rota totalmente diferente, visando apenas poder. O mundo os reconheceu como o culto demoníaco. O filho ilegítimo, com a maior posição no ranking da família, era quem tinha o direito ao trono. Essa é a história de Cheon-won. Então voltamos e logo o nosso prota começa a abrir os olhos e se levanta rapidamente. Eu tô vivo, mas tenho certeza que fui morto. O que houve? Por que tô suando tanto? Ele logo põe a mão na boca, sentindo vontade de vômito. O que é isso? Manchas negras? Que cheiro horroroso! Meu corpo todo tá pegajoso. Acho que eu vou vomitar. Então começa na mente dele. Acordou, mestre? Que? Acordou, mestre? Quem é você? E assim ele se treme. Não tem ninguém aqui. Por favor, se acalme, mestre. Telepatia? Não. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se fosse vozes da minha cabeça. Não pode estar vindo da minha cabeça. Está correto, mestre. De novo, cadê você? Estou atualmente conectado e aos serviços do mestre em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Mas do que você está falando? Por que tá falando isso comigo? Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Nano, Deus maligno? Correto, uma nanomachine. Ele fala de um deus maligno do culto demoníaco? Logo ele se prostra. Você realmente é um deus maligno? Então lá fora, 2 camaradas estavam conversando. Por aqui, doutor? Foi uma tentativa de assassinato? Sim. Mesmo que tenha havido muitos tipos de assassinato recentemente, não achei que me mandariam pra cá. Acho que foi nossa guarda de elite, Jang. Foi a única coisa que pudemos fazer. É um milagre ele estar vivo. Acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. Não sabe dizer depois de ver as marcas? Bem, então volta no passado. A cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembros, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto, mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em um dos pescoços. Então, ouvi alguém respirando, não muito longe, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Tião, mas ele não tinha marcas no corpo? Não. Respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. Quem o ajudou? Não tem chance do líder do culto se envolver numa luta dessa. Também estou confuso. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leva até o príncipe. Então volto até lá. Foi você quem salvou minha vida? Deus? Se está se referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, então sim. O que quer dizer com autocura? Mandando informações básicas ao cérebro do mestre. Por que me chama de mestre?
buscando palavras corretas para essa era e cultura. Mestre, não sou Deus maligno de quem fala. Hã? Mudou seu tom? Se não é o Deus maligno, então... Estou tentando enviar informações básicas juntamente com seu manual para o seu cérebro. Você aceita? Sim. Assim que ele aceita, então as informações começam a entrar dentro de seu cérebro, fazendo ele compreender tudo ao mesmo tempo. Mas a força foi tão grande, a qual ele já começou a pôr pra fora. Essa reação é comum, não se preocupe. Não sentirá tontura ou náuseas no segundo estágio. Ah, tô tonto! O que tá acontecendo? Nano Machine? Sim, mestre. É verdade que há milhares de máquinas no meu corpo? Sim. Especificamente, 6 bilhões, 482 milhões e 40 mil nanomachines estão no seu corpo. Então não é um humano nem um deus? Se eu quiser, pode sair do meu corpo? Como você viu na informação enviada, só posso sair do seu corpo quando você morrer. Meus irmãos estavam desesperados para me dar cabo, mesmo que eu não seja forte, e agora tem um nanomachine no meu corpo. Por que isso aconteceu comigo? Então, quem te colocou no meu... Então lá fora alguém chama. Príncipe, o Dr. Bayek está aqui. Hã? Espere, fique quieto, nanomachine. Vão me achar esquisito se me virem falando sozinho. Posso ler seus pensamentos para me comunicar? Que seja, só cala a boca. Entrando no modo silencioso. Acho que ele dormiu, então vamos ficar quietos. Príncipe, tá acordado? Parece que seu corpo está... que cheiro é esse? Ah não, esqueci disso. Então o velho fica pensativo. Príncipe, já nos encontramos antes, não é? Sim, já. Jamais esqueceria o doutor que cuidou da minha mãe doente. Quero sentir o seu pulso, me dê sua mão. Tá tudo bem, me dê sua mão. Então ele pega e começa a analisar, olhando, fica surpreso. Isso é muito estranho. Ele vai morrer? Algo aconteceu com ele? Não, o oposto. Pode ser uma ótima oportunidade pro príncipe. Como assim? Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Hã? Não sei o que quer dizer. Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Hã? Então essas manchas são impurezas que saíram do meu corpo? Nanomachine, você fez isso? Desativar modo silencioso? Desativar, vai. Modo silencioso foi desativado. As nanomachines retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionamos músculos que devem ajudar seu corpo. O que é você? Tem certeza que não é um deus maligno? Não sou um deus maligno, sou uma máquina, mestre. Então a explicação novamente começa. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 dentre eles eram os principais: Clã das Trevas, Clã da Espada, Clã da Primavera, Clã do Veneno, Clã da Lâmina e, por último, Clã do Som. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs e, quando chegavam a uma certa idade, eram admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abria uma vez a cada 10 anos, liderada por expertos de magistrado, fundada a fim de treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um pedido de intensa competição, toda vez que um dos príncipes se juntavam à academia, chamados de período de batalha dos herdeiros pelos magistrados. Então volta com ele lá deitado. Assim, o doutor é do clã do veneno. Tenho que esconder o fato de que um nanomachine está no meu corpo. A tecnologia dessa era não será capaz de me identificar, mestre. O velhote apenas olhava. É certo que alguém o ajudou. Parece que não tem nada de errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. Obrigado, Dr. Bayek. Já vai, eu te levo até a porta. Não precisa, fique com o príncipe. E lá fora ele pensava: é muito estranho, como uma pessoa muda assim de repente. Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta do seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora, ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é ilegítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Se o Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar difíceis. E assim ele vai embora. Ufa, acho que ele não percebeu. Pensando nisso, o motivo de eu estar vivo é pelo guarda Jing. Ainda que a nanomachine tenha me curado, se ele não viesse a tempo. Então ele se levanta. Jing, obrigado por me Desculpa, príncipe. Acho que você deveria se lavar primeiro. Acho que sim. E assim ele começa a se lavar. Ei, nanomachine. Sim, mestre. Disse que meu corpo estava com autocura, né? O quanto eu posso me curar? Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue ou decapite vai levar muito mais tempo, já que precisa de divisão celular. Sério? Por que me diz coisas difíceis de entender? E se eu testasse isso agora? Então ele pega a peixeira e logo passa no seu braço. Merda, isso dói! Ativando a autocura na palma esquerda.
Oh, e assim começa a curar. E logo cicatriza completamente. O sangramento parou completamente. Hã? E ele fica surpreso. Então ele começa a adentrar na água e fica pensativo. Ainda que tenha visto, é difícil de acreditar, mas sei que funciona. A informação que me transferiu antes, posso usar todas essas informações? Pode usar tudo mostrando nas instruções. Ótimo, vou tentar depois do banho. E assim vemos o seu novo corpício sarado. Espera aí, Nanomachine, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou gostoso assim? Fez isso também? Sim, reconstruir seu corpo. Reconstrução? Então a senhorinha chega dizendo que ela veio para vestir ele. Ah, continue. Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. As palavras que usa são tão complicadas que ouvindo, sinto que tudo que eu aprendi é inútil. Até me esforcei bastante. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim? Registrando o nome Nano. Você não é divertido. Essa é a biblioteca. O que eu faço agora? Olhe um livro e vire cada página. Só virar? Só isso? Sim. Os únicos livros relacionados às artes marciais são sobre pontos sanguíneos e Chi, os 3 de Sim e método de respiração para treinamento e corpo. Mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar no menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar, Nano. Sim. E assim ele passa as páginas rapidamente e todo o cérebro dele começa a se transformar, pois ele estava recebendo. Terminei de folhear, Nano. Você escaneou o livro Passagem de San com sucesso, transferindo informações para o cérebro do usuário. Aceita? Scan? Tá dizendo para copiar as informações? Correto, aceita? Eu aceito. E assim, todas as informações do livro começam a adentrar dentro do cérebro dele. E assim, todas as informações vai para ele. Transferência completa. E assim, vem a vontade novamente. Logo vai se acostumar. Está preocupado comigo? Só digo fatos. Bastardo insensível. Então não tem emoções. O que eu faço agora? Se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Pontos sanguíneos têm um papel importante no fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado de apenas de sangue. Existem 2 tipos diferentes, pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode... Sem chance! Que loucura! Não é só memorizar, eu entendo o que diz. Transferir após corrigir os erros do livro. Erros? Tinha erro nele? Baseado nas informações programadas, corrigir um erro sobre pontos sanguíneos. Não acredito. Isso não quer dizer que posso aprender mais rápido do que todo mundo? E assim ele sorri. Os candidatos do clã treinaram muito desde criança e mesmo assistindo esses bastardos, não consegui aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na minha biblioteca, mas ouvi que tem muitos na academia. Com essa habilidade, vou ficar mais forte, mais rápido do que qualquer um na academia. É o meu objetivo agora. Então chegamos até o aposento do herdeiro candidato, Castelo Sul do Culto, casa de Bok Mahjong. Mandei se livrar de um rapaz. Todos os 5 morreram. Acha que faz sentido? Acho que alguém o ajudou, Príncipe Mukeon. Quem disse que pode me chamar pelo nome? Achei que, como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de dar cabo dele, mas parece que ele tem algum truque. Até tentei me livrar do guarda, mas tem alguém o protegendo. Poderia ser o pai. Não queria sujar as mãos, mas não tenho escolha. Vou dar cabo dele na academia. Cheon e Yeon-woo. Então, um belo dia começa a amanhecer e o nosso prota estava lá bem de boa deitado na cama dele. Não consegui dormir por conta do nervosismo. Já é de manhã, então ele abre a janela. Chegou o dia que entrarei nessa academia. E lá fora, o camarada estava treinando e ele observava todos os passos da grande habilidade dele. Teria sido melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente? Não, senão as pessoas dos 6 clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. Mestre, Hã? quer que eu analise os movimentos de Jang? Quê? Pode analisar os movimentos das outras pessoas? Sim, Então dá pra analisar os treinamentos de Jang e transferir para minha mente? é possível. Meu programa também possui dados de várias artes que posso transferir. Inclusive, posso fazer isso agora. Uma boa ideia roubar as técnicas sem a permissão dele? Não, à tarde vou pra academia sem arrependimentos. Não tenho tempo pra pensar sobre o que eu posso usar pra me proteger. Faça isso, Nano. Ativando a análise de movimento. E assim, enquanto o camarada mostrava suas habilidades, ele apenas escaneava tudo. E com isso, continuava ele fazendo seus grandes movimentos e o Nano apenas copiava. O tempo da análise já ultrapassou mais de meia hora. Análise completa, começando a transferência. E assim começa a transferir. Transferência completa. Doeu menos do que ontem. Como pode ser?
Como é possível? Então ele começa a correr e logo pega a peixeira. Habilidade do guarda Jang. Acho que eu posso fazer. Assim, eu tenho que tomar cuidado para ele não ver. E assim ele fecha a janela. Então ele respira. Então, se preparando, rapidamente, o chão já começa a quebrar. E ele começa a fazer os testes da habilidade que aprendeu. É o mesmo que os 20 anos de treinamento do Jang. Treinando todo dia, ajeitando postura, dominando com o corpo. Isso me permite ignorar esses processos? Ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculos? Tem uma transferência de músculos também? Se não aceitar, Assim que ele fala, logo ele começa a sentir e todo o corpo dele começa a entrar em decadência. Meu corpo todo dói de repente. Por que meu corpo tá doendo assim, dano? através do treinamento, seu corpo cria os músculos adequados ao movimento, mas o seu corpo não se desenvolveu esses músculos, então eles levam dano. Sei que transferiu algo, mas pode explicar de um jeito mais simples? Traduzindo para o nível de linguagem do usuário. Nível de linguagem? De certa forma, me sinto meio insultado. Tradução completa. O mestre não treinou como o Jang por um longo tempo. Então, ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos. Somente após isso, pode usar completamente esses movimentos. Foi melhor do que antes, mas ainda difícil entender. Quer que ajuste o nível de linguagem para o mais baixo? Entendi a maior parte da simulação. Se eu transferir, não vou sentir dor? Sim, gostaria de fazer isso. Essa transferência requer o uso de todas as nanomachines e levará algumas horas. Se são algumas horas, ainda tem um tempo antes de ir. Faça isso. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Dói muito? Existem 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. Posso fazer isso? Quer tentar sem anestesia? Se eu não aguentar, você pode começar a anestesia? Sim, começando a transferência. E assim o seu corpo logo começa a se preparar. Que? Eu tava muito nervoso, nem dói. Assim que ele fala, logo começa o seu corpo a ficar desgastado. Iniciando anestesia. E assim ele começa a cair e desmaia completamente. Então volta pra Jang, a qual estava fazendo a grande refeição. Está ótimo. É tão bom quanto os mestres vizinhos. Deveria preparar algo especial hoje? Vou fazer uma receita simples que o príncipe gosta. Já se passaram 5 anos desde que aprendi a cozinhar pra você. Nem era bom. Então volta no passado, a qual ela pedia pra cuidar do filho dela. Já fazem 5 anos desde que a senhora Hua morreu com a comida contaminada. E o príncipe está entrando na academia hoje. Senhora Hua o protegeu do céu para que ele aproveite outra refeição. Então ele escuta o nosso prota gritando: Príncipe! Então logo ele larga. E logo vai correndo até ele. Príncipe, você está bem? Príncipe! Então ele toca no pulso. Pelo pulso não tem nada de errado. O que ele fez? Essas marcas. Então ele põe a mão observando. Ele assistiu meu treinamento por pelo menos 2 anos. Assistiu meu treinamento por 2 anos. E já chegou nos meus 20 anos de treinamento. Então o tempo passa e começa. Então ele acorda. A transferência do músculo está completa, desativando a anestesia. Então ele se levanta assustado. Ai, nunca mais faça isso. Eu te avisei, mestre. Eu estava deitado. Guarda Jang veio aqui. Então ele pega a peixeira no chão. Agora não vai doer para usar a técnica, né? Pela transferência, você possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. Então, ele respira e logo se prepara. Ótimo! E logo começa a testar o seu novo corpo. São as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. A sensação de cortar o ar é maravilhoso. E assim, ele usa a habilidade. Então ele solta a peixeira e logo pega novamente, fazendo a primeira formação. Agora, o primeiro passo da segunda formação. E assim ele pisa fortemente no chão. Ah, que merda! Ainda que não tenha usado o Neigon, ainda deixei marcas. Já completei o Aigong. É como se quase não tivesse Neigon. Se o Jang ver isso, pode dar merda. Então, logo ele aparece. Príncipe, o café tá pronto. Ah, o que eu faço? Não vai embora se eu pressionar. Príncipe? Ah, eu tô com tanta fome hoje. Você não gosta de comer perto da janela? Já que não voltou pra casa por um tempo, eu quis comer no centro mesmo. Ele não percebeu, né? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido e arroz com ovo em cima. Todas as minhas comidas favoritas. Sei que se importa comigo, guarda Jang, já que hoje vou ser admitido na academia. Pode ser o último café que ele faz pra mim. Isso foi ele pensando. Uma mudança súbita nas emoções fez o ácido subir ao esôfago, aumentando a salivação. Por favor, engula a comida com saliva para ajustar o ácido. Para de falar coisas esquisitas, fique quieto. Entrando no mudo temporariamente. Vou comer tudo e não vou deixar nada. Come devagar, senão pode ter indigestão. Sim. Tava muito bom, guarda Jang. Príncipe, quando estou... Não, aprendeu minha técnica de adaga. Do que está falando? Então ele puxa a mesa e mostra a marca que ele fez no chão. E ele fica pensando. É um passo da segunda formação de técnica, bem mais claro do que vi antes. Como esperava, meus olhos não estavam errados. A técnica dos outros é tabu em Murim. Cometi um crime ao fazer isso com o poder do Nano. Bem,
mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. Então ele fala, você fez bem, e ele fica surpreso. E daí que aprendeu em segredo? Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo. Guarda Jang, o que é isso? Um método de fluxo de energia Negon para a técnica da adaga. Por que está me dando isso? Quero deixar as dicas, embora tenha muitas coisas melhor na academia do que posso te dar. Aprenda isso. E assim ele segura e as lágrimas começam a descer e ele fica lá, chorando emocionado. E Jang apenas observava tudo, mostrando que ele era um verdadeiro guarda. E ele fica lembrando quando o nosso prota tinha falado que nunca mais iria chorar de novo. E assim mostrava que ele chorava. Já se passaram 5 anos desde a morte de sua mãe. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado e ajudei Cheon, mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido. Então, pode chorar agora, mas fique forte daqui pra frente. Obrigado. E assim, ele fecha a porta e ele limpa seus olhos. De agora em diante, não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, eu ainda tenho um lugar pra voltar. E assim, ele chega até um outro local e começa os camaradas a falar. Como ouviu, todos os clãs chegaram? Quantas pessoas tem aqui? Talvez umas 1000? Agora que eu cheguei, tô meio nervoso. Desde que há uma competição entre os herdeiros, temos que ficar na linha, já que somos de clãs pequenos. Então alguém começa a se aproximar. São tão barulhentos. Não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Idiotas. Vieram sem saber que esse lugar pode ser o último que verão? Então vemos Guardião Rei do Fogo, Li Huamyung. Esse cabelo vermelho é o Guardião. Ele não é um dos 10 mais fortes do culto? Não era um dos 5? Oh, as crianças à frente são os herdeiros do clã. E assim vemos todos eles. Clã das Trevas número 1, Cheon Muyon. Clã da Espada número 2, Cheon Kyung-woo. Clã Primavera número 3, Cheon Mu-keon. São tão barulhentos. Clã do Veneno número 4, Cheon Jong-sun. Clã da Lâmina número 5, Cheon Yun-chan. Clã do Som número 6, Cheon Won-ryu. A única mulher dessa vez. E número 7, Cheon. Onde ele tá? Então volta pro nosso prota. Não tem broche? Sim, não consigo achar o broche com o nome do 7º príncipe. Vai ter que esperar até que encontremos uma. Deve ser uma pegadinha dos 6 clãs. Entendo, vou esperar. Não me querem no mesmo lugar que eles? Bem, nada de bom virá se eu criar um conflito logo no início. Eles tentarão me matar assim que tiverem a chance. Provavelmente eles me matariam se me vissem também. Vim aqui mesmo com todos os seus ataques, por ser mais forte do que qualquer um nessa academia demoníaca. E assim todos já estavam enfileirados e ele já estava lá. São tantos. Vai ser difícil chegar na frente assim. Um broche preto número 7? É um herdeiro candidato que não é um dos 6 clãs, né? Dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. Não será o primeiro a cair? É óbvio que eles estão sussurrando sobre mim ainda que não escute. Vou só deixar eles rirem de mim. Ele está ali? É ridículo vê-lo sozinho no fundo. É um jeito engraçado de conseguir atenção. O filho ilegítimo do Lorde. Então começa a tocar o chofar avisando que o evento iria começar. É o som do chofar! Eles vão chegar em breve! Fiquem quietos, é o Lorde! Então ele começa a se aproximar e vemos 4 camaradas. Eles observando, ficaram surpresos. Então vemos ele se aproximando e mais 2 estavam juntamente com ele. Então esse daí que parecia ser o Lorde começa a ir diretamente para o trono e os outros começam a ir cada um para o seu canto. Essas roupas amassadas, bêbado filho da mãe. Tá olhando o que, seu cuzão? Então vemos o nome dele, Guardião Direito, Espada Louca, Seob Ben. O outro da máscara logo mostrava que estava furioso, pois seus olhos brilhavam, quietos. Então ele era o Guardião Líder, o Rei Guardião, Marakion. Então logo ele se senta e fica na sua pose de fodão, um dos 5 mais fortes em Murim, Lorde do culto Cheon Yo-jong. E assim que ele senta, todos sentem a opressão da sua presença. A sua presença esmagadora, como o esperado do Lorde. Esse homem é meu pai. Então o camarada grita, silêncio! E assim todos ficam em silêncio. Senhor, está pronto. E assim ele se levanta e começa a exalar sua pressão. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. Te damos as boas-vindas. Isso é o que chamo de Negon. Parece que ele só está falando. Entretanto, ainda soa tão limpo e profundo em meus ouvidos. Nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam o poder do culto. E assim todos gritam, festejando pelo momento. Bom trabalho. E assim ele ficava lá e logo ele observa, pois o nosso prota estava ali. E assim que ele vê, vira as costas e começa a se retirar. E o nosso prota percebe que ele viu ele. Pensar que na primeira vez que o vejo, posso apenas ver seus olhos frios. Não esperava nada demais mesmo. Ele não apareceu mesmo quando minha mãe morreu. Agora que o discurso acabou, nos permita começar adequadamente. E assim todos riam e ele já ficava furioso. Não vão se comportar!
Ele gritando, todos ficaram quietos e exalava a sua presença. Vou simplificar, escutem bem. A academia vai durar 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio, haverá um teste. Vocês só têm uma chance de passar. Que? Uma chance? Se não passarmos, falhamos? Como pode ser? Parece que entenderam. Sim, quem não passar será expulso. Então alguém ergue a mão. Eu tenho uma pergunta. Quem disse que um bastardo pode perguntar? Ele ouvindo, fica furioso. É o quê? Oh, tem algum problema te chamar de bastardo? Deve saber que quando entra aqui, perde todos os privilégios dos 6 clãs. Quer ser expulso antes de começar? E assim todos eles riam da cara dele. Desculpa. Bem, sua pergunta é óbvia. Podem pensar que uma chance para ter 6 estágios é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. O primeiro é a Esfera do Dragão Negro. Esfera do Dragão Negro? Se ele está falando da Esfera do Dragão Negro, deve ser aquela que quem consumir ganha o equivalente a 20 anos de treinamento de Negon. Se passar todos os estágios e conseguir 6, são 120 anos, né? Seria uma experiência de um grande expert. Se eles dizem que quanto mais toma, fica menos efetivo, é difícil absorver completamente. Se fosse tão bom, por que nos dariam? Já teriam pegos para si. 6 estágios. Não tenho nenhum Negon agora. Ainda assim, se passo, posso conseguir um instantaneamente. O segundo benefício é o livro de segredo das artes marciais. Vocês todos treinaram e conhecem sua importância, certo? A biblioteca tem 5 andares. Cada vez que passar, tem acesso a um andar. Dependendo do seu esforço, pode aprender os seus segredos dos 6 clãs ou outras coisas. Então significa que eu vou aprender herborismo, como os mestres Murin. Livro de artes marciais para sobreviver é mais importante que Negon. Primeiro, a maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar, mesmo se forem ressuscitados. Então não se animem. Ele falando, todos ficaram em silêncio. Ele é o melhor em aumentar e abaixar a moral de vez. Não gosto de nada do que faz Leroy 1. O terceiro e último benefício é que vocês conseguem um rank que nunca tiveram antes. Então é por isso que não temos ranks de privilégio aqui. Tudo muda quando entrarmos na academia. De agora em diante, só os fortes sobrevivem. Toda vez que passarem um estágio, vão pegar ranks. Rank baixo para o estágio 1, médio para o 2, alto para o 3, líder do esquadrão para o 4 e líder de clã para o 5º. O estágio 6 não importa para vocês, então esqueçam isso. A maioria de vocês nem vai passar do terceiro, independentemente do que façam. Bem, mesmo que seja assim, não seria uma desgraça para os membros de tal rank virarem baixo rank? O outro pensava, podemos mesmo chamar os 6 de teste? É quase impossível, nem mesmo 10 passarão no teste em centenas de anos. Na academia, se chegar nos maiores, seu rank será adquirido. Vocês todos começarão no mesmo agora, mas haverá diferenças depois. Se sobreviver até agora foi meu maior problema. Agora sobreviver significa subir de rank. Terminei de explicar. De agora em diante, terão equipes para os seus dormitórios, enquanto começamos o primeiro teste. E assim o nosso prota ficava lá sem entender. É o quê? Agora eu ouvi errado? Sem chance? Que injusto. Como assim já é o primeiro teste? Não vamos aprender nada antes? E se formos expulsos? Quietos! Como disse, quem falhar sai da academia. Não merecem estar nem no ranking mais baixo. O primeiro teste vai julgar suas habilidades básicas. Vão precisar de pelo menos Negon básico para ser um guerreiro dessa escola. Quem não tiver isso, vai para a agricultura e comece nos distritos de serviços. Então preparem-se para morrer. Nosso proto ouvindo apenas ficava lá quieto. E droga, hein? Precisamos de pessoas para o trabalho sujo. Então não tentem muito. Droga, é por isso que eles não me fizeram jurar para não aprender Negon. Se não passar, serei parte do menor clã do culto. E se acontecer, qualquer um pode dar cabo de mim. E o outro lá apenas ria. Não sei que ideia é essa, mas é muito bonito. Vai me salvar do trabalho matá-lo. Então, uma mulher começa a vir juntamente com várias mulheres. E vemos que era essas daí. Kim Tan-Sian, líder do clã do som, Hang So-Yu. Então ela começa a subir e se aproxima. Essa pessoa vai olhar o primeiro teste. É a líder do clã do som e a Kim Tan-Sian, Hang So-Yu. Honestamente é bem fácil. Se falharem aqui, não serão nem do ranking mais baixo. Que tipo de teste chama a líder do som? Sem chance. Por que estão cobrindo seus ouvidos? Bem, se ela tocasse sua onda musical, vocês não teriam chance, mas ela vai controlar, então não se preocupem. Boa sorte, devem aguentar sem nenhum Negon. Droga, então é uma música de ondas energéticas. Então ela começa a se preparar. Mesmo com pouco Negon, devem aguentar 1 minuto. Todos que aguentarem 1 minuto, passam no teste. Comecem! E assim ela se prepara para tocar e logo começa a espalhar. E na hora que começa,
todos já começam a sentir a pressão e o nosso prota logo se assusta. Todos já começam a cair de joelho e outros sentiam muita dor no peito e que falavam que estavam ouvindo, mesmo cobrindo os ouvidos. A maioria dos clãs menores já falharam, como esperado, mas os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estão aguentando. Música é para meus ouvidos. E assim ela continua tocando. Os candidatos dos 6 clãs tomaram remédios desde criança que permitem juntar muito Neygon. Esse idiota sem Neygon deve estar no chão agora. Então, eles começam a notar que algo estava de estranho e vemos que a face dela já estava se enrugando. E a outra garota falava que parecia que estava ficando mais rápido. E assim a outra continuava tocando. Por quê? Por que ele não caiu ainda? Cheon, Yeon, E assim o nosso prota estava de pé como se nada estivesse acontecendo. O que é isso? Metade deles já caíram no chão? Estão sofrendo com cortes internos? Então por que eu estou bem? Sentindo poderosas frequências altas e baixas do instrumento, tem possibilidade de danos sérios em seu corpo, ativando o modo defensivo de emergência para bloquear as ondas. Nano, então foi você que fez isso para eu não ouvir? Isso mesmo, desativei sua audição temporariamente. Então como eu escuto sua voz? As informações estão sendo enviadas diretamente para o seu cérebro. Isso é difícil. E assim, a velha fazia seu olhar de raiva. E nosso prota vendo já percebia. Nano, pode bloquear essa coisa intimidadora? Quer bloquear sua visão? Não, esquece. Posso sentir a sua impaciência em sua performance. A história do clã dos sons se tornou mais forte do que no começo. Deve ser muito para os menores de 20 anos de Neygon. Como esperei, ele deve ser o motivo. Ouvi que ele não tem Neygon, mas deve estar errado. Ele está se mantendo estável. É a primeira vez que eu vejo um primeiro teste tão bom na academia. O quanto ele vai durar? Os outros vendo, fica falando que o ouvido deles estava vazando. E assim, a galerinha aí já estava caindo e a potência aumentava mais ainda. Mas por que ela está tocando tão intensamente? Sua expressão facial também está distorcida, então vou assumir que está brava. Poderia ser que... Então ele olha para trás e quando ele vê... Que? Por que ele está surpreso de repente? Não devíamos olhar para trás, mas tem algo ali? Então, nosso prota estava de pé e todos eles ficavam se perguntando o que é que era isso. Como que ele que não tem Neygon está bem? Não parece cansado. O outro já furioso. Esse filho da mãe, ele tem Neygon. Mano, se é do jeito que estou pensando, as crianças ali da frente e a anciã estão bravos, né? Analisando músculos faciais. E assim ele analisa e logo analisa a face dela. Condição muscular facial. Incrédula, surpresa, petulante e nervosa. As informações acima podem ser notadas em seus músculos faciais. Já que não posso ouvir nada, não sei o que está acontecendo, mas posso sentir sua hostilidade. É óbvio que seu orgulho foi afetado depois de pensar que não tem um Neygon e me ver durar tanto tempo. Se passar no primeiro teste em tão boa condição, não vão acreditar se eu disser que não tem um Neygon. Nano, pode me fazer uma ferida interna? Quer dizer, uma ferida interna com seus órgãos? Sim. É possível, mas não recomendo machucar seu corpo internamente. Não importo. Quando a performance acabar, me faça vomitar sangue. Forçando o dano em órgãos como ordenado pelo mestre. Faz quase 1 minuto agora. Pensar que esse cuzão, e não tem nem 15 anos, aguentou tão facilmente. Não posso terminar assim. Meu orgulho não permite. Aguenta essa performance que eu uso metade do meu poder. Então o outro logo percebe. Isso é perigoso. E então, através de seu corpo, começa a se cortar completamente. Pare com isso! Mas que isso é perigoso, anciã! Então, a ficha cai para ela e ela para de tocar. E todos ao redor estavam caídos e apenas o nosso prota estava em pé lá atrás. E assim todos se acalmaram, pois acabou o sofrimento. Se ela tivesse usado mais poder, todo mundo ia falhar no primeiro teste. Não acredito que a anciã quase perdeu o controle. Merda, o que eu acabei de fazer? Eu não consegui controlar minha raiva contra um pirralho, aumentando metade do meu poder. Tudo isso por causa da violação contra os 6 clãs. É tudo por causa do Cheon e Yeon. E assim o nosso prota estava lá de pé, na sua pose de fodão. Então ele se tremendo, algo começa a sair da sua boca e logo ele espirra os litros, fazendo os outros dois perceber. Então eles olhando surpreso, não entendiam o que estava acontecendo. O que houve agora? O que é isso? Como que ele vomitou tanto? Ele está morrendo? Nano, você... O programa foi processado como ordenado. O dano causado foi em 30% dos órgãos do corpo, causando o máximo de sangue possível. Tá maluco? Eu pensei que eu fosse morrer. Então novamente, algo começa e mais sangue começa a sair pra fora. E o camarada rapidamente sai de lá e vai em direção ao nosso prota. Se ele morrer por causa do teste, vou ser o responsável por tudo. Pode não ser dos 6 clãs, mas não posso deixar um membro da linha real morrer. Ei, garoto, você está bem? Sentindo tontura por causa de 7% de perda de sangue, ativando a autocura para recuperar os danos e a perda de sangue. Ei, não, ainda não. Esse idiota
Podia ter só desistido. Mestre, está em condição perigosa. Espera, um pouco mais. Esse cara, quanto Negon ele tem para durar tanto? Então ele toca e fica surpreso. O quê? Ele não tem nenhum Negon? Ele não tem nenhum? Maluco, ele é maluco. Já que havia rumores ruins sobre ele, não esperei muito. Não acredito que passou no primeiro teste apenas com força mental e determinação. E assim ele ergue a mão e o camarada logo chega. Levem ele para a enfermaria. E assim eles confirmam e começam a levar. Me cura rápido, Nano. E assim levam ele e a mulher apenas observava, dizendo que ele aguentou as ondas de energia como se não fosse nada. E fica dizendo que pensar que ele teria feridas internas severas. O outro logo aproxima e diz que ela foi longe demais. E ela ouvindo fica desacreditada. E ele confirma que ela quase o matou. E ela pergunta se aquela criança tinha um pouco de Negon. Não tinha nenhum. E ela fica surpresa. Deu a ele um pequeno estímulo, mas não tinha nenhum. Manteve seu voto. E ela se levanta dizendo como isso era possível. Como que ele aguentou sem nenhum Negon. Se não tivesse, teria caído como as outras crianças. Tinha ferimentos sérios. Aguentou tudo com determinação. Que? Aguentou com sua determinação? Uma determinação de dar medo. Se não fosse ilegítimo, o tomaria como meu discípulo. Ainda assim, nada de bom virá se for contra os 6 clãs. E assim, o outro bebendo, logo larga. Ah, aguentou com determinação. Divertido isso. Não é da sua conta. Só vai pra uma esquina beber até cair, Ruivo. Eu iria mesmo se não pedisse. Ruivinho, não precisa me falar o que fazer. Cai fora, bêbado desgraçado. Tá falando demais pra um cara que já estaria morto se não fosse o guardião. Consegue falar com a boca cheia de álcool? Aquele dia, como disse, se não fosse o guardião, estaria morto. É o quê? E assim os dois ficam se encarando. E assim o poder começa a se espalhar por todo o local. Essa energia é intensa. Guardiões direito e esquerdo. E assim o poder era tanto que até a pedra estava flutuando e logo para. Então ele fica quieto no canto dele. Beleza, eu vou embora agora. Olha pra ele jogando no chão com uma energia dessas. As crianças de hoje em dia não têm coragem nenhum. Comparado a eles, então ele lembra do Prota. Gostei muito daquele Cheoyeon. Então chegamos até um canto que era a enfermaria. Academia, prédio principal, segundo andar. Enfermaria. Doutor da academia, Baek Jong-myung. Doutor Baek, temos um paciente. Paciente? E assim ele fica feliz. Como pode ser um paciente de verdade? E pensar que teria um no primeiro dia. Como esperava. Essa academia é a melhor. O outro pensava. Ouvi que é estudante de Baek Jong-woo e é meio louco pra praticar. Ah, não é hora de ficar assim. Entrem. Que? O quão difícil deve ter sido o estado pra ele estar nessa condição? Ele foi esfaque no estômago? Não, é uma ferida interna. Isso foi uma ferida interna? E ele não tem nenhum Negon. Então o guardião esquerdo pediu para ter cuidado. Já vi muitos casos nesses 10 anos de mentoria. Ainda assim, é a primeira vez que vejo tanto sangue de uma ferida interna. Já deixamos ele aqui. Estamos indo. Ok. Então ele nota algo. Por que estamos enrolando? Estamos ocupados. Não é nada. Estranho, ele parece estar melhor que antes. Será que é só impressão minha? Logo toca nele. Ele fica lá examinando. E o nosso Prota vai abrindo os olhos de leve. Droga, esqueci completamente da enfermaria. E curei quase tudo. Ainda dói muito mais. Tenho que aguentar até o doutor terminar. O pulso está claramente irregular. Então deve ter tomado bastante dano. Ainda assim é estranho. Mesmo que morda sua própria língua, não deve ser tanto assim. Acho que deve começar com a acupuntura. Então a explosão acontece assustando ele. Que susto! Guardião direito! Por que tá aí? É o garoto que corre atrás do mentor como covarde e veio ser doutor da academia. Arrogante como sempre. O que você traz aqui? Tenho certeza que já é guardião. Não está machucado. Parece que não gosta da minha presença. Claro, não, por favor, descanse. Nunca vou entendê-lo. Então ele olha. Olha isso. Não é um garoto interessante? Espera, por que esse cara está aqui? Será que percebeu que eu fingi uma ferida interna? Então ele se aproxima. Droga, que cheiro de álcool. Por que está fingindo dormir? Então ele ativa o Negon e ergue o nosso Prota pra cima. Ele levantou alguém sem nem encostar? Ele é realmente um guardião da academia. Ele me sentou usando o Negon. Não consigo mover meu corpo, já que não estou bem ainda. Se continuar fingindo, eu vou ter que te bater na cara. Droga, fui pego. Como você sabia? Então ele dá uma leve risada. Olha isso que interessante. Como consegue ficar tão calmo na frente de um guardião? Qualquer guerreiro experiente sabe que está dormindo pelo jeito que respira, garoto. Ele ouviu minha respiração? A média de alguém para sua idade é de 2 a 20 por minuto. Entretanto, sua respiração estava em cerca de 6 vezes por minuto. Bem diferente. Não precisa desse tipo de informação. Não acha que as crianças de hoje têm a coragem que você tem. Você é muito bom. Ele não veio aqui porque sabia que eu estava fingindo? As crianças de hoje são chatas. Sempre querem ir pelo caminho mais fácil quando tem um obstáculo difícil. Mas não aguentei com força de vontade. Digo que tem uma vontade que outros não têm.
Guardião, ele não está em boa condição, deveria esperar o tratamento primeiro. Espera, um adulto está falando agora. E nosso prota logo começa a pôr pra fora. E eles olham, percebendo que estava feia a coisa. Ele não parece estar bem. E assim, ele libera ele. Ele liberou o Negan e logo cai deitado. Vou ser direto. Quero te levar você como meu aluno. E o outro ficou espantado, juntamente com o nosso prota. E logo ele dá aquele golão. O que você disse? Como assim? Quero que seja meu aluno. Guardião Direito sabe quem eu sou? Tem alguém que não sabe? Os 6 clãs não vão te odiar se fizer isso? Engraçado. O que eles podem fazer para me impedir? Já que eu vou ter que competir com os outros com ou sem você. É uma boa oportunidade. Ainda assim, e se for uma armadilha? O outro vendo ficava calado. Então esse é o 7º príncipe? Sabia que iam fazer uma pegadinha dessa vez, mas de fazer ele perder tanto sangue, isso é demais. Não sei o que dizer, já que é repentino. Já tenho professores na academia. Pô, você fala como se estivesse te implorando para ser meu aluno. Essas crianças têm muita dúvida hoje em dia. É o que esperava pelo estilo de vida dele. Beleza, se não está convencido, vou te oferecer algo que não pode recusar. E assim ele põe ali com toda a força. O que é isso? O que precisa para sobreviver aqui? Ficou preso na enfermaria assim que chegou aqui. Não está preocupado em ficar para trás, ainda que tenha passado apenas por força de vontade. Acha que vai conseguir passar o 2º teste sem Negan? Bem, qualquer um que queira se tornar um guerreiro precisa estar em um passo à frente dos outros. Planeja ficar na enfermaria por 2 semanas e voltar ao começo? Enquanto está aqui, os outros com certeza vão evoluir. É verdade, mas eu tenho que ficar aqui um pouco para evitar suspeitos. Então ele sorri. Sabe por que o idiota de cabelo vermelho te mandou pra cá? Cabelo vermelho? O guardião esquerdo? Não foi por conta da ferida interna? Claro! Se ficar machucado, deve ser mandado pra enfermaria. Mas não é estranho? Tem muitas outras crianças que ficaram machucadas. Mas por que ele não mandou os outros pra cá? E assim eles ficam surpresos. A maioria consegue lidar com isso usando meditação. Claro, seria mais rápido se tratar por um doutor médico. Então quer dizer, sim, os outros conseguem segurar sozinhos, mas não tem motivo para trazê-los pra cá. Então, por que eu estou sozinho aqui? Porque não posso me curar sozinho? Esse garoto, estamos quase lá. Será que fala agora? Alguém que não sabe nem meditar para curar, acha que alguém assim cura um ferimento interno em tão pouco tempo? É possível, já que eu tenho nano. O resto é como ele disse. Como eu esperava. Se quer ir para o próximo estágio, devo aprender Negan. Então ele nota. Ouvi dizer que se passasse no primeiro estágio, ganharia bola medicinal e acesso ao primeiro andar da biblioteca. Ele ouvindo, logo ri. Parece que ele esqueceu de mencionar algo importante. Algo importante? Você não pode entrar e sair de lá o quanto quiser. Você só pode entrar uma vez depois de passar no teste. É o quê? Achou que estava livre para explorar todos os livros importantes daqui? Esse lugar tem uma segurança alta. Então nosso prota apenas ouvia. E também, só pode ficar no primeiro andar por 2 horas. Tem um limite também? Depois de escalar uma montanha contra outra. Consegue mais, tem tempo conforme for passando. E também, não pode escrever nenhum conteúdo. Deve memorizar tudo antes de ir. Memorizar 2 livros é considerado bastante. Isso não me dá uma vantagem absurda? Com a habilidade de escanear do nano, em 2 horas posso provavelmente escanear não 1 ou 2, mas centenas de livros. Então, pra você que não tem Negan, 4 anos nessa dura academia demoníaca realmente testará seus limites. Ele está dizendo que sou diferente dos outros? A maioria deles foi treinado nas artes marciais de seus clãs. Não tenho nenhuma arte marcial nem Negan para sobreviver à ameaça dos 6 clãs. Tenho mesmo que ser seu aluno. O papel perto da minha cabeça é a respiração de Negan? Então, não é tão burro, né? Você está certo, é isso mesmo. Se quiser ser meu aluno, vou te ensinar. Não sei se ele realmente quer ser meu mentor, mas não tenho ao menos uma pessoa ao meu lado. O que não pude aprender, graças ao voto dos 6 clãs, é minha chance de poder aprender agora. Então ele se ajoelha. Eu aceito como meu mentor. Por favor, me aceite como seu aluno. Um aluno deve se curvar 2 vezes? Levante. Então ele se levanta. O sangue de Cheon não se curva para ninguém além deles mesmos. Aluno. Vai descansar hoje. Mas até que eu retorne, quero que memorize e aprenda todos os pontos de respiração de Negan. Estou indo agora. Cuide bem do meu aluno. Isso doeu. Ele saiu com um sorriso no rosto, mas seu bafo de cachaça é como sempre. Você está bem? Sim, ele é bem possível. Deve gostar muito de você, esse bebo. Não, parabéns por se tornar seu aluno. Obrigado. Cara, por causa da sua ferida, vai ser mais
difícil pra você. E lidar com isso, seu pulso está uma bagunça também. Vou voltar com algumas ferramentas de acupuntura, então espere, ok? E assim ele se retira e o nosso prota apenas fica lá. Com o Nano e o Guardião, consegui tantas oportunidades. Mãe, guarda Jang e meus inimigos aqui da academia. Então, ele fica sério. Tem alguém do meu lado dessa vez. Então volta para o campo de prática da academia demoníaca. E todos já estavam meditando, enquanto os que estavam curados apenas ficavam ali. Guardião esquerdo, vim reportar os resultados do primeiro teste, incluindo o cadete 7, que foi levado à enfermaria. Todos que passaram somam 415. Então vemos a academia demoníaca, artista marcial sênior, Ho Jin Jen. São 200 a menos comparado ao primeiro teste feito há 10 anos. Como esperado, as ondas de energia da anciã foram demais. Aqueles que falharam devem achar que foi injusto. Por que eu fui reprovado por sair bolhas da boca? Não é justo. Você não entendeu? Acha que conseguem passar a vida com serviços pesados? Como que eu vou conseguir viver assim? Parece que não aceita os resultados. Sim! Então não tem escolha. Forcem a saída deles da academia. E assim eles vão pra cima. E logo, impedindo os camaradas, começam a expulsar todos eles na base da pancadaria e todos começam a se retirar. Os que estão assistindo têm ótimas habilidades. Aqueles expulsos não vão ganhar. Já que são teimosos, não vão aprender nada com isso. Se fosse eu, diria que é injusto também. Foi por causa do 7º cadete que o primeiro teste foi difícil. Primeiro, eles não têm sorte nem habilidades, mas também é seu destino. Dentre os que passaram, existem muitas crianças excepcionais. Acha isso também? A maioria que se feriram estão meditando. Os candidatos dos 6 clãs, 8 dos maiores clãs conseguiram facilmente. Bem, então é um nível diferente dos outros. Para não tomar dano com a habilidade da anciã, precisa de algumas centenas de anos para juntar Neigon. Estão acima do nível dos outros candidatos. Número 1, Clã Sombrio Cheonmu. Número 5, Clã da Espada Cheonwu-chan. Esses dois conseguiram sem se mover. Dizem que a batalha será entre o Clã Sombrio e o Clã da Espada. Como pensei, vai ser interessante. Os parabenizo por passar no primeiro teste. Vocês receberão uma medalha de bronze que representa o ranking mais baixo da academia. Nos próximos 4 anos, serão treinados como cadetes. Aqui, não são permitidas as respostas sim e não. Mado é a única resposta. Fora isso, vamos entender que querem que a ordem seja repetida. Entenderam? E todos falam Mado. Então ele sorri. Vamos começar a organizar os grupos. Então volta para os médicos. E lá vamos nós. Agora que terminei o preparo, vamos começar o tratamento. Doutor? É Baek Jong-myung. Além de me chamar de doutor, deve incluir meu último nome. Então... Doutor Baek, minha condição é tão ruim assim? Deus, desculpa por dizer isso. Cadete da academia. Mas precisa de 11 a 15 dias para participar do teste. Ele ouvindo se assusta. O quê? O que eu faço? Se Nano começar a curar, então o tratamento vai terminar instantaneamente. Mas se curar muito rápido, vai ser suspeito. Se eu usar o tratamento normal, vou ficar para trás no treinamento. E também, não sei nada do primeiro teste desde que vim pra cá. Não fique triste, se fosse tratado por um médico comum, levaria meses. Vai ser muito mais rápido, já que eu sou aluno do Baek Jong-woo. Mas ainda vai consumir muito tempo de treinamento. Pode não te ajudar muito, mas... vou fingir que não sei que está aprendendo com o Guardião. Obrigado, vou te recompensar no futuro. Tudo bem, não espere muito de qualquer forma. Agora, já que vamos fazer a acupuntura, temos que tirar as roupas. Olha essa criança. Sei que não aprendeu artes marciais, mas seu corpo é melhor do que eu pensava. Acho que não vou conseguir com o Neigon. Ele aprendeu Neigon? O primeiro é no centro do peito. Sentindo uma tentativa de dano com agulha de metal, ativando o modo de autodefesa. Não. Pare com isso, Nano. O doutor está fazendo tratamento. Não sabe a diferença entre ataque e tratamento? Desativando o modo de autodefesa, como ordenado pelo usuário. O outro fica sem entender porque ele estava assim. Se não avisar antes sobre o tratamento, considerarei qualquer dano ao seu corpo como ataque. Certo, de agora em diante não faça nada sem minha permissão. Entendido. Então, ele começa a colocar. Meu estômago não tá doendo mais? Recuperando a informação contida no sistema de acupuntura. Os lugares das agulhas são abaixo do peito, debaixo do coração e em seu braço. Então, começa a mostrar todos os cantos, 14 meridianos, portal esquerdo, pivô celestial, centro de Ki, piscina curvada, pivô central, portal cíclico esquerdo e, por último, grande palácio. 6 deles ajudam na recuperação do estômago. Nano, conseguiria entender mesmo sem essas informações. Ele apenas observava, enquanto o outro ficava incomodado. Tô envergonhado com você me encarando. Tira um cochilo enquanto o tratamento faz efeito. Certo. Foi o que eu disse, mas não consegui com o Nano explicando tudo. Abaixo do joelho, pés, canelas. Então ele nota algo. Nano, se me curar esse tratamento vai ser mais rápido, né? Mas se me curar muito rápido vai ser suspeito. Pode me curar e fazer
fazer parecer que ainda tô machucado? Depois do fim do tratamento com autocura, é possível alterar seu pulso randomicamente para aparecer um dano vital. Perguntei por curiosidade, mas tô feliz que é possível. Se pudesse enganá-lo por 2 semanas, pode ser minha chance de aprender Negon com o Guardião. Certo, então me cure e engana ele quando vier checar. Entendido, mestre. Iniciando a autocura como ordenado pelo usuário. Tá dizendo que metade dos cadetes serão expulsos? Droga, nenhum dos tops estão no nosso grupo. Os 6 clãs provavelmente possuem vantagem. E o primeiro e o último teste que requer trabalho em equipe. Se quiserem competir entre vocês, apenas falhem juntos. O outro pensava, ele é muito bom em desmoralizar. Isso é tudo por hoje. Retornem aos dormitórios e descansem. Começando amanhã, serão treinados pela equipe à frente de vocês. Ensinarão táticas e técnicas gentilmente. Gentilmente? Não foram os que bateram nos cadetes? Vocês estão dispensados. Vão, dispensados. E assim eles começam a caminhar. Então vemos o primeiro instrutor. Instrutor do grupo 8, Impiung. Cadete 3. Por que ainda está aqui? Eu tenho uma pergunta, instrutor. Candidato do clã Primavera, Cheon Moon-kyun. Sabe que não posso responder nada relacionado ao treinamento, né? Sim, eu sei. Certo, qual a sua pergunta? Sei que serei o líder do grupo 8. Essa decisão sai amanhã, mas os 6 clãs, como sempre, sabem as regras. O cadete 7 que foi colocado no grupo está na enfermaria. E, com a última pessoa faltando, não quero que o grupo falhe. E, já que não veio à cerimônia, não saberá nada, por isso quero que saiba o que foi dito hoje. Então, ele fica pensativo. Seu bastardo de merda, está no meu grupo, sua sorte acabou. Vou acabar contigo na enfermaria. Boa ideia! Parece que você entendeu o básico então, parabenizo. Aceite seu conselho como um instrutor de grupo, vou dar informação para ele. O quê? Você não tem que fazer isso, eu posso ir sozinho. Esse prédio está fora dos limites dos cadetes, salvo em circunstâncias especiais. Não acho que vou conseguir chegar lá. Droga, porque tudo está dando errado. Sou candidato do clã Primavera, mas nem posso usar isso aqui, não tem jeito. Então peço como um favor, instrutor. Certo, agora vá para o dormitório. Instrutor? Tem algo a mais que queira dizer? Pode ao menos me dizer quando ele vai se juntar a nós? Sem problemas, já que está tarde, te digo amanhã. Sim, obrigado. Agora que chegou a isso, vou ter que esperar ele ir pro dormitório. Melhora logo, bastardo, filha da mãe. Vou te fazer sentir tanta dor que vai desejar ter morrido hoje. Então a noite chega na academia demoníaca, prédio principal. 14 dias! O dano foi tão severo que deve ficar em repouso por pelo menos 14 dias. Se ficar aqui tanto tempo, vai ser difícil pra ele subir de nível. Não tem nada que possa fazer pra acelerar a recuperação? Acho que não. Se ele ao menos tivesse Negon, mas o cadete 7 não tem nenhum. Na nossa situação, a única opção é esperar o tempo de recuperação. O segundo teste é em 3 dias. Não acredito que ele vai ficar inativo por 2 semanas. Não quero que meu grupo seja eliminado por causa de um único cara. Posso falar com ele? Temos muito o que conversar. Ele tá dormindo, então acho que não. Devo acordá-lo? Não, eu volto amanhã. Ele vai estar aqui amanhã mesmo. Tchau. Enquanto ele se retirava, ele logo olha e vê a sombra dele lá. Ele mal passou no primeiro teste, deve ser o fim de sua sorte. E assim ele dormia. Então durante a noite, algo começa a acontecer e vemos um vulto de alguém passando por cima dos telhados e vai em direção até onde o nosso prota estava. Chegando lá, o nosso prota já estava dormindo. Então a porta é arrombada com toda a força e o nosso prota logo acorda. E logo vemos que era o camarada. Aluno, seu mentor chegou. Professor? Que bafo de cachaça! Não vai me cumprimentar? Seu aluno saúda, bom dia! Ótimo, terminou o dever de casa de ontem? Que? Talvez esteja falando sobre a respiração Negon? Sim, disse pra memorizar antes de eu voltar. Vim pra enfermaria ontem, acho que ele é meio impaciente. Será que não memorizou tudo? Ainda bem que eu fui tratado pelo Nano. Claro, como ordenado. Ele fez isso enquanto estava doente? Só falei isso pra provocá-lo. Tá, tudo bem. Isso mesmo, não fez mais do que sua obrigação. Agradeço o elogio. Mas professor, não acha que veio cedo? Por que está tão cansado? Não é isso. E bom então, agora vou te dizer por que precisa saber disso. Só posso te ensinar por 2 semanas. O quê? Posso vir te ver enquanto está na enfermaria, mas assim que sair, não vou poder contatá-lo. Não pensei tão à frente. Ficou hospitalizado assim que chegou. Como saberia? Eu tenho que trabalhar como professor durante o dia. Só vou poder vir nesse horário. Ou vai ser suspeito. Então ele pensa. Na academia é proibido receber treinamento de pessoas por fora. Se for pego, vai ser um problemão. Achei que era teimoso, mas na verdade o achei atencioso. Agradeço por sua consideração. Certo, já que não temos muito tempo, vamos começar. Que agora? Não ouviu o que eu disse? Não temos muito tempo. Vira e senta no chão.
Entendido. Vai logo! E assim ele senta. Queria que ele explicasse o que está fazendo. Que bom que conseguiu memorizar a respiração. Então ele vai colocando a mão nas costas dele. O que você vai fazer? Já que não temos muito tempo, vou manter o fluxo em você. Meter lá ele? O professor... Não, é um jeito sofisticado que seu tataravô criou. Não precisa se esforçar, vou fazer todo o trabalho sozinho. Um professor? Trava o maxilar. Se gritar, os guardas vão vir e acabar com tudo. Então, quando ele encosta, logo o prota começa a sentir. Cala a boca. Não começa. Uma energia intangível foi inserida no sangue do usuário, começando a análise baseada nos dados inseridos. A energia encontrada é conhecida como Ki ou Chakra, procedendo com a análise do efeito no corpo do usuário. Sei que o nego dele tá forçando minhas veias a abrir, mas é demais. Essa criança, ele realmente não aprendeu nada? Não acredito que não tem bloqueios ou obstáculos em sua circulação. Seus músculos fazem parecer que andou treinando. Até onde sei, acho que não treinou nenhuma arte marcial. Será que veio do Lorde? Então ele lembra, e logo lembra de uma mulher. De suas 7 esposas, acho que ele só se importou com a Lady Wan. Então talvez ele cuidou secretamente do seu filho. De qualquer forma, deu certo. Com ele assim, deve levar uma semana para criar uma boa quantidade de Neigon. Ao mesmo tempo, nos dormitórios, alguém leva um chute e logo voa para longe. Príncipe, ai meu Deus! Se segura, príncipe! Babaca, quem você pensa que é? Acha que vai estar salvo depois de atacar ele? Que é do clã do veneno? Não importa quem somos. A academia é baseada em força. Agora que ganhei, estou encarregado do grupo 12. Então vemos cadete líder 18, Baek Ji. Então volta para ele lá novamente e logo, abrindo seus olhos, logo começa a ver. Memorizou o fluxo? E o nosso prota já estava lá. Lembrou claramente. Deve ter sido bem doloroso essa primeira vez, mas é o melhor método para ensinar pessoas como você, que não possuem Neigon. Seu objetivo é 7 dias. Tem que conseguir Neigon suficiente até lá. Entendeu? Vendo o quão cansado ele tá, deve ter usado bastante Neigon também. Devo ao menos aguentar o máximo que puder. Vou conseguir contanto que continue cuidando de mim. Falou bonito, garoto. É o fim do treinamento de hoje. Não esqueça da respiração e do fluxo. Tem que ter certeza que sabe. Vou sair agora, se cuida. Obrigado, mentor. E assim, nosso prota fica lá pensativo. Certamente, vou conseguir em uma semana. Então chegamos até a Academia Demoníaca, centro de treinamento, e a galera já estava lá reunida. Como esperado, essas crianças foram escolhidas como o líder do grupo. Também tem bastante gente que apanhou na noite passada. O motivo pelo qual os instrutores não estavam nos dormitórios ontem à noite foi para os estudantes lutarem entre si e estabelecer o ranking sozinho. O grupo 12 deveria ter como líder o rapaz do clã do veneno. O cadete 18 é o líder? Olhando para eles, vejo que tiveram uma luta brutal. Se atrever a atacar um príncipe, ele não é só habilidoso, como também tem coragem. Vamos começar o treinamento. Certo. Atenção todos! Atenção! Por uma semana começando hoje, toda manhã no auditório, à sua direita, vão aprender táticas estratégicas básicas. Então à tarde, depois do almoço, vão treinar aqui. Entenderam? E todos gritam mado. Vamos para o auditório! Grupo 1, avancem! E eles começam a avançar, e o camarada já estava furioso ali, e estava xingando ele. Como caiu assim no ranking? Cheon-mu-kyun, como esperado do clã do veneno. Não são nada sem ele, né? Você está abaixo dos pequenos clãs. O outro fica com raiva. Ora seu! Então ele olha pro lado. Esse cuzão, acho que é Baek Ji de um clã do alto. Como se atreve a me insultar? Se divirta com o jogo do líder sozinho. Vou fazer que se arrependa de estar no meu grupo. Então chegamos ao dormitório da academia. Cadete 3. Mado chamou o instrutor. Sua performance durante um teste foi bem satisfatória. Fico lisonjeado. A propósito, sobre o cadete 7, ele vai ficar na enfermaria por 2 semanas. Ele ouvindo, fica surpreso. 2 semanas? Sim, foi o que o doutor disse. Mesmo que ele memorize a teoria, falta de prática vai ser um problema. Imagino se alguém sem Neigon vai conseguir se recuperar. De qualquer forma, vou voltar lá amanhã. Agora você tá de folga. Faça seu melhor, seja treinando ou revisando. E assim eles falam Mado. E lá mesmo, ele fica furioso. E logo ele chega arrombando a porta e o pessoal começa a olhar. Cheon-mu-kyun, fica quieto. Vai ser pior se acabarmos provocando ele. Então cerrava seus dentes e começa a xingar, dizendo que ele iria ficar lá por 2 semanas. Se o doutor disse isso, não deve ser mentira. Então vemos membro leal, cadete 80, Jari-1. Não deve ser mentira! É óbvio que ele tá fingindo! Esse bastardo de sangue sujo, só de pensar nele deitado, confortável, me faz ranger os dentes. Calma, príncipe. Ao invés de ficar bravo, por que não faz isso? E começa a cochichar no ouvido dele, e ele ri.
4 dias se passa e o médico logo acorda. Já fazem 5 dias e não tenho nenhum paciente. Vou morrer de tédio. Cheon aí é Woo. Certamente ele não vai ser meu último paciente. Então ele escuta um barulho e logo acorda. O que foi? O que houve? Instrutor Impyung? Meu cadete se machucou durante o treino de espadas. Não tirei a espada pra não piorar e o trouxe aqui. Aí, coloca ele naquela cama, por favor. Finalmente chegou mais um paciente. Pensar que o tratamento tá quase acabando, como esperado de um dos melhores estudantes. Foi porque não tirou a espada, é claro. Esse cara, qual a condição dele? Bem, não machucou nenhum ponto vital. Ele é sortudo. Então eles se dobram. Parece que se preocupou à toa. Não sei que se preocupa com os alunos. Até o fim do segundo teste são minha responsabilidade, mas 2 já estão na enfermaria. Eu dei alguns pontos, mas parece ser profunda, então vai precisar ficar aqui. Ficar aqui? Não tanto quanto o cadete 7, só 3 dias são suficientes. Por hora vou voltar ao treinamento. Por favor, cuide do cadete 23. Droga, eu não acredito que isso aconteceu logo quando começaram a treinar com espadas de verdade. Vai ser difícil evitar ficando escrevendo desculpas. Então a noite chega e a vela fazia o reflexo da sombra no meio da noite. E vemos que o camarada estava lá, se levantando. Então ele vai até uma mesa com alguns objetos e logo pega uma delas. Será que começo tendo certeza que não pode andar? Então o camarada puxa a cortina olhando para ele. Só faço isso para sobreviver. Então ele já prepara. Não me culpe. E logo Nano ativa a autodefesa, fazendo ele levar choque. E o choque era tão grande que ele dá um grito e logo a peixeira cai no chão. Nosso prota logo começa a acordar. Claro, como eu imaginei. Então continua lá e o camarada estava gemendo de dor. E logo ele acorda. Eu desmaiei, mas por quê? Então quando ele percebe, ele já estava amarrado. Quem que fez isso? Então nosso prota logo puxa. Eu fiz, carequinha. Como você? O que quis dizer? Enquanto estava desmaiado, te amarrei e coloquei na cama. Carequinha. Droga, como é que eu desmaiei? Mas antes disso, ele não devia estar ferido. Parece super bem. Mas por que ele fica me chamando de carequinha? Então nosso prota coloca o espelho na frente dele e logo ele grita, dizendo que estava careca. Não sinto a suave textura do meu cabelo. Não pode ser, não. Como eu fiquei careca? E ele chorando ainda, o nosso prota logo dá um belo soco na cara dele. Cala a boca. Desmaiou de novo. Então ele acorda novamente e já estava com um pano na boca. Já se acalmou e lá ele apenas observava. Tá tentando dizer o que com um pano na boca? Pensei que era ingênuo quando vi na cerimônia. Mas não acredito que ele é desse tipo. Quem é ele? E assim nosso prota emanava essa aura. Ei, como acha que sobrevive por tanto tempo? Isso... Tentativas de assassin de vez em quando. Idiotas como você tentam me envenenar. Quantas vezes acha que já aconteceu? Então ele põe perto do pescoço dele. Sei que foi uma atitude tola da sua parte, mas sabe o quanto dói se esfaguear? Você pode até morrer, sabe? Agora fale, quem te mandou aqui? E lá ele ficava, é mesmo. Então ele puxa pra baixo e logo ele diz, fale. Não sei do que você está falando. Se me esvague aqui, não acha que a culpa vai ser sua? Não sabe? As regras acerca do treinamento e dos duelos na academia? Os alunos não podem machucar outros fora dessas situações. Como eu esperava, você não vai dizer tão facilmente, né? Claro, mesmo que me torto, não vou dizer. O que ele acha que pode fazer? Achou que eu não era durão, né? Certo, então só temos que ver se você abre a boca ou não. Que? Então ele põe na boca dele de novo e logo começa a sair. Espere aqui. Logo ele volta. Não tinha muitas coisas onde eu vivia, mas tem tantas aqui. Essas agulhas. O que ele vai fazer com elas? Ele notando a risada macabra do prota, logo fica se tremendo e logo o prota agarra a mão dele. O que foi? Tá com medo? Começou a fechar o punho? Esse cara, como alguém sem nenhum treinamento pode ser tão forte? Porque ele tá tentando abrir minha mão. Então o dedinho dele começa a ser puxado. O que você vai fazer? Vai doer um pouquinho, viu? Então põe lá dentro da unha e quem já sentiu sabe a dor que era. E ele sente angustiosamente. Não exagera. E a dor era tanta. Por favor, para! Disse que não falaria mesmo com Tortu, não é? Então pense nisso como vingança. E assim, a noite foi longa e os dedinhos dele já estavam acabados. E lá estava ele, careca, sem ânimo, todo machucado, arregaçado, sem virilidade, testosterona lá embaixo e assim por diante. Doeu muito. Você desmaiou 2 vezes. Será que vamos fazer na outra mão? Ele notando, logo começa a sacudir a cabeça dizendo não. Tá afim de falar agora? Deveria ter feito isso quando eu pedi. Esse cara é maluco. Teria morrido ou ficado maluco se ficasse mais tempo. Acho que vou contar logo. Foi o Cheon Mung-yeon, não é? Como você sabe? Tá curioso? Sim, tô. Graças à sua consideração, nosso instrutor vem todo dia me ensinar. Sei detalhadamente em que grupo eu estou e quem está nele. Já tinha adivinhado, mas queria ouvir da sua boca. Cadete 23, Heo Bong.
Quem disse que ele é um peso morto? Não, ele é um monstro. Esconde sua força e age como se não tivesse. Não posso nem imaginar como será ao ficar mais forte. Bem, consegui boas informações graças a você, mas preciso dormir, então acabamos por aqui. Sério? O que houve antes? Ele percebendo, logo disse que não ia contar pra ninguém e que jurava. E logo bate a cabeça no chão com toda a força. Por favor, não tenha raiva de mim. E assim, nosso prota se aproxima e lá estava ele, observando ele, enquanto ele fazia algum gesto e logo bate na nuca dele com toda a força. John Ryu? E assim, ele começa a desmaiar completamente. Pensei que ele não tinha nego. Esse cuzão tá enganando todo mundo. E assim o nosso prota finaliza ele, fazendo ele entender que ele não era mais o fracassado que ele era antes. Então a noite chega e o novo mestre do nosso prota estava correndo pelos telhados. Não achei que ele fosse aprender tão rápido. Então volta no dia anterior, onde ele estava lá, e ele colocando o Negon, logo nota algo. Como pode ser? Essa criança em apenas 5 dias conseguiu o Negon. Normalmente levaria pelo menos 2 a 3 semanas, talvez até um mês. Ele superou minhas expectativas. É realmente talentoso. Originalmente estava planejando te ajudar a conseguir Negon em 2 semanas e então te ensinar técnicas básicas e métodos de respiração. Vou ter que mudar meu planejamento. Então chega lá. Olá, professor. Seu aluno Cheon Yeon Woo lhe deseja um ótimo dia. Sim, aluno. Onde colocou? Debaixo da cama. Traga pra mim. Sim, senhor. Então vemos Esfera do Dragão Negro, feito pela academia com ervas medicinais, costuma ser entregue aos alunos que passam no primeiro teste. Se absorvido corretamente, permite que o usuário adquira equivalente a 20 anos de experiência Negon. Depois de consumido, o efeito tende a ser menor em doses futuras. Então quando ele abre, um cheiro horrível começa a sair. Ainda tem esse cheiro horrível? Se ele usar, pode conseguir em 20 anos de Negon. Então deve ser capaz de cuidar. Então ele nota algo. Mas aluno, quem é esse? E logo nota o camarada lá. Fez algo com seu ponto de sangue? Ponto de sangue que o fez ficar inconsciente. Ele veio atrás de mim quando o Dr. Baek saiu. Te atacou? Eu vi que desde ontem, o 5º dia desde que entramos na academia, o treinamento era feito com espadas de verdade. Eu acho que ele se acidentou de propósito para chegar perto de mim. Como ele se atreve a fazer isso na enfermaria da academia? Ele não sabe que será expulso se for descoberto? Parece que tem coragem, hein? Ou pode significar que alguém o mandou. Pela sua reação, acho que você sabe quem foi. Quem foi? Então nosso prota fala. Foi o fedorento do clã real que está no mesmo grupo que eu. Hã? Clã real? Nunca vi ninguém bom de verdade naquele clã. É uma família problemática com membros problemáticos, mas acho que ele não pode dizer nada contra eles. Parece que tem uma vida bem difícil. Tudo bem, eu estou acostumado. É porque ele falou daquele jeito? Isso é meio triste. Então, ele dá um golpe no camarada. Hã? Estourou seu ponto de sangue com menos de 1 ano de Negon. Vai sair depois de algumas horas. Levaria pelo menos 10 anos pra fazer direito. Entendeu? Ele olhando. Responda. Eu vou levar isso em consideração. Então ele pega. Agora pode consumir a esfera. Devo engolir? Não. Mastigar e então engolir faz a absorção mais efetiva. E ele lá, todo assustado. Esse cheiro horrível. Já sei que vai ser foda. Então quando ele põe na boca, começa a chorar. É tão ruim, cheira muito mal. O gosto agridoce fica paralisando minha língua e me faz querer vomitar. Se engoliu, comece a usar as técnicas de respiração. Sim, senhor. Agora vou ensinar a absorver bem. Vamos começar. Sim, por favor, me ensine. Então ele começa a se concentrar e logo ele começa a usar o Negon. Uma substância que se transforma em atividade energética foi introduzida em seu organismo e está reproduzindo e reagindo à energia que flui em seu corpo. Aceita essa absorção para promover um ciclo mais rápido? Não sei o que está dizendo, mas acho que quer ajudar na absorção. Então aceito. Estimulando o metabolismo do corpo. Então o professor começa a notar novamente. Como pode ser? Ele nasceu com o corpo de um deus da guerra? É quase como se estivesse absorvendo o remédio e amplificando. Ele deveria absorver no máximo 80%. Eu estava nervoso sem motivo. Então amanhece e o nosso prota já sentia a nova evolução do seu corpo. Como é? É a sensação do Negon? Você fez bem. Fiquei bem suado dessa vez também. Foi capaz de adquirir 1.5 a mais de Negon. Que? 30 anos? É uma boa estimativa bruta. Os outros alunos vão absorver sozinhos, então não devem conseguir absorver nem metade. E ele logo fica coradinho. É por sua causa, professor. Não seria capaz sem sua ajuda. Você só é muito sortudo. Então minha sorte deve ser você. Nano, obrigado. Sou programado para te ajudar, mestre. Já é tão tarde. Eu tenho que voltar. Professor! O que foi? Começando amanhã, pode me ensinar a formação de habilidade da espada? E logo ele sorri. Claro que sim. Não terá muito tempo, então se prepare. Sim. E assim todos os alunos voltam para lá. E o camarada já estava rindo. É uma manhã maravilhosa. Parece que está de bom humor. Tudo graças a você, Jae-hyun. Obrigado, príncipe. A essa hora, aquele bastardo. Ele deve estar com sérios problemas, já que suas pernas devem estar bem quebradas, hein? Queria tanto que ele caísse no chão e rastejasse como um inseto. Isso me deixa ansioso. Então vemos o mestre
médico olhando alguma coisa e rindo até o ponto de chorar. Como que seu cabelo sumiu da noite pro dia? E ele ficou estressado. Droga, nem posso gritar com ele por causa do carro do lado. Desculpa, ri muito alto, vou te cobrir. Ah, cara, eu tô rachando. Então ele passa do lado e vê o nosso prota bem de boa. E ele lá, apenas quieto, pensativo. Alguma coisa deve ter acontecido à noite. Tanto faz, não vou pensar nisso. Disseram que o doutor deve focar apenas no tratamento sem questionar. Então se passa 2 dias na casa má do alojamento do clã. Interessante, ele não deveria ter sido expulso do grupo? Ia cortar seus tendões, mas talvez suas feridas sejam bem graves. O doutor ficou com ele a noite toda, nunca saiu. Quê? O doutor nem dormiu? Tá inventando desculpas? Ataquei à noite como pediu, mas o doutor também acordou. Então ele fica com raiva. Quão bom ouvido de um doutor pode ser? Logo ele é afundado no chão. Seu lixo, não consegue fazer algo simples? Espera um pouco, príncipe. Por quê? Ao menos sabe o nome do doutor na clínica? Baek Jong-myung foi o que eu ouvi. Baek Jong-myung, hein? Que significa algo pra você? Provavelmente é o discípulo do Dr. Baek Jong-woo. Baek Jong-woo? Não é aquele que é parte do clã do veneno, mas trabalha com remédios ao invés de veneno e se tornou o doutor pessoal do Lorde? Ouvi que mesmo sendo médico, está no rank 30 da academia. Não é certeza, mas se ele é discípulo desse cara, as artes marciais dele podem ser excepcionais. Droga! Então mandar esse cuzão é perda de tempo! E assim ele continua batendo o camarada. Filha da mãe! Nem sonhe em receber ajuda por seu clã! O que ele disse? Então ele começa a lembrar o passado. Ei, é o Ryobong, né? Faria algo por mim? Falhar? Não se preocupe, deve saber que eu sou do clã da primavera. Se for expulso por algum motivo, com certeza vou ajudar o seu clã. Se mantivesse sua promessa, teria te contado a verdade. Sim, continua me batendo. Vamos ver se continua assim quando aquele garoto chegar. Mas você... por que está usando uma bandana? Então ele puxa e logo nota. Então ele olhando, vê o reflexo pela carequinha do camarada. Ei... está fazendo todo tipo de coisa? Pensou que o perdoaria se cortasse o cabelo? Droga, pensamos que tudo estava tranquilo por um tempo. O dormitório está barulhento de novo. Me sinto a merda, vamos, Jahyun. Sim, príncipe. Droga, Cheon Mugyun, Cheon Yeon-woo. Vocês podem todos morrer, seus desgraçados. Enquanto isso, o doutor sabe as marciais também? As marciais? Nem, só aprendi medicina. Então, 7 dias depois, na enfermaria, 6 da manhã, vemos alguém se preparando. E logo vemos que era o nosso prota. E logo, ele começa a preparar alguns golpes a qual ele estava treinando, e o professor apenas olhava. Como pensei, esse cara é um gênio. Só mostrei a técnica borboleta algumas vezes e consertei sua postura nesses últimos dias, mas seus movimentos são estáveis e naturais. Se treinar a sério, não terá problemas em fazer técnicas. Próxima técnica! E assim, juntando as mãos, logo começa a lembrar como o professor tinha ensinado. Graças à análise do nano do professor, posso refazer perfeitamente. Mas isso vai parecer suspeito, então um pouco mais devagar. Então, ele começa a usar a técnica, balançando todo o seu corpo agilmente. A parte marcial Craft tem 24 técnicas iniciais. 3 iniciais fazem uma técnica, fazendo 8 técnicas. Levou tempo para ensinar o básico, então não posso lhe ensinar as conexões. Se tivesse 1 ou 2 meses a mais com ele, poderia ensiná-lo completamente. 1 semana é pouco tempo. É isso, memorizou bem. Ficou lisonjeado. Aqui, isso é a parte inicial da técnica da borboleta e métodos de operação com Negan. Queria te ensinar como é o último dia, mas já que é você, sei que vai aprender o básico facilmente. Vou olhar quando nos encontrarmos da próxima vez, então não seja preguiçoso e aprenda. Obrigado, não falharei com você. Não deveria. Então ele estica a mão e logo a espada vem para a mão dele. E ele puxando, logo vê o reflexo. Essa é a minha espada marcial? Tente empunhá-la. Leve, né? Não é tão pesada quanto achei que fosse. Espadas normais pesam 2 a 3 G1, mas a espada no nosso clã, a espada da luz, pesa apenas 1 G1 e meio, 600 gramas. É por causa da técnica da borboleta? Você é bem inteligente. Então ele passa rapidamente e um pedaço logo cai. A espada é bem afiada. Se o doutor ver isso, vai ficar chateado. Mesmo que o espadachim tenha um alcance limitado e não tenha luz, isso é feito com metal refinado. A afiação e a durabilidade dão à espada esse nome. Afaste. Vou te mostrar o que queria tanto ver. Preste atenção. Então ele se prepara. É a técnica borboleta do seu mentor. Então ele chama o Nano para observar. Nano, se prepare para analisar. Análise iniciada pelo comando do usuário. Então, no mesmo dia, enquanto o sol nascia, o professor já estava correndo pelos telhados novamente. E lá em cima, os dois já estavam lá. Finalmente aquele rato. Não, o guardião direito tá indo embora. Fez bem em fingir não saber. Como posso ir contra suas ordens? Tô feliz que não preciso ver ele por aqui. Deveríamos mandar os guardas pro 2º andar, já que eles são muitos. Então ele começa a sair. Mas por que se preocupa com o 7º príncipe? Porque é justo.
Um pensamento bem interessante. Não me questione mais. E assim ele vai embora. Como esperado do Rei do Vento. Nunca se sabe quando ele vai embora. Se decidir ir embora, seria impossível segurá-lo. De qualquer forma, 10 dias realmente fazem as coisas serem justas? Então volta por um médico. Sempre estava acordado quando vinha, mas ainda tá dormindo hoje? O que houve? É a última vez que vai poder descansar assim. Quando eu sair, vai passar por muita coisa. Durma um pouco mais. E assim, as veias saltavam do seu punho. Mudança nos músculos para se adaptar à técnica borboleta, 80% completa. Mudança nas veias, 75% completa. Uma hora restante até estar em 100% completo. Então uma hora se passa e o doutor já estava dormindo. E logo ele acorda assustado. O que houve? O que houve? E quando vemos era o nosso prota já voltando para fora. Por que ele tá vomitando e suando de repente? Você tá bem? Se sente bem? Se sente mal? Tudo bem, deixa sair. Pode deitar, parece ter melhorado. Então ele põe a mão no pulso. O que é isso? Como alguém que ficou tanto tempo deitado pode ter um pulso assim? Seu pulso está acelerado, como se seu corpo estivesse em constante movimento. A resposta corporal à evolução foi estabilizada. Então nosso prota começa a se acalmar e logo fica quieto. O que é isso? De repente ficou estável? Nunca ouvi algo sobre isso. Que seja, só vou deixar ele dormir. Tá perto da hora do almoço, então vou comer. Então nosso prota logo abre os olhos e se levanta, estendendo suas mãos. Logo fecha fazendo força. A força que vai para as minhas mãos é completamente diferente das 6 horas atrás. Acho que sei por quantos professores ele passou para chegar a esse nível. Se ele souber que conseguir esse corpo em 6 horas, ficaria com medo. Então volta pro professor usando algum tipo de habilidade e passa rapidamente pelo nosso prota. Incrível criar essa pressão com um único ataque sem Neygon. Nano analisou tudo isso? Sim, análise completa. Conseguiu ver tudo? Sim, professor. Que pena. Queria te ensinar direito, mas esse é o último dia. Mas se é você, sei que vai masterizar a técnica apenas me assistindo. Agradeço os ensinamentos, professor. Continue treinando. Sim, professor. Quando voltar para a academia, vai ser bem difícil. Não perca, aluno. E assim ele se retira. Existe ao menos uma pessoa que se importa comigo aqui. Então, devo atender suas expectativas. Nano, terminou de analisar os movimentos? Sim, está completo. De acordo com a análise, para adquirir o corpo necessário para usar o movimento, seus músculos e veias precisam de uma mudança significativa. Tempo estimado de 6 horas. Que 6 horas? Por que tanto tempo? Então volta ao presente e ele já estava lá treinando. E logo utilizando sua habilidade. E logo finaliza a habilidade. Ótimo. Só usei uma técnica e está igual ao do professor. Agora usando duas. Logo ele nota algo. Sinto alguém andando no corredor. Peraí, sempre fui tão sensitivo? De alguma forma, acho que meus sentidos ficaram mais afiados quando meu corpo mudou. Ótimo, preparações completas. Então logo vemos que era o médico escovando os dentes. Quando acordou, o que está completo? Isso, tô pronto para ser liberado. A presença que senti era do Dr. Baek. Então ele cola novamente o adesivo. Eu nem tenho outros pacientes. O que vou fazer se você for embora? Terá mais em breve. Você acha? Não, é melhor não ter pacientes. Obrigado, dependi de você por um tempo. Tudo bem, vai passar mais bocados, mas rezarei por você. Então ele começa a se retirar. Agora eu não tenho nada pra fazer, deveria dormir. Então lá fora ele fica pensativo. Se ele não fingiu saber que o Biok estava me ensinando, deve ter sido desconfortável o tempo que passei na enfermaria. Nunca esquecerei sua consideração. Os pacientes que tanto deseja, certamente o mandarei para você. Então, do nada os camaradas começam a ficar arrepiados. Por que eu estou arrepiado? Então chegamos na academia demoníaca novamente e a galera já estava lá, no treino da tarde. A galera olhando logo começa a cochichar. É ele, o outro herdeiro do grupo, já se passaram 2 semanas? O outro ria. Finalmente chegou. Sangue plebeu. E assim vemos o nosso prota se aproximando na sua pose de fodão. Ora, chegou? Sim, líder. Se recuperou? Eu estou completamente curado. Que bom. Te expliquei na teoria, mas lembra seu lugar, né? Sim. Ótimo, então vai pra lá e leve isso aqui. Então ele vai passando perto do camarada. Só veio agora por quê? Ficou com medo? Sangue sujo. E assim nosso prota passa sem falar nada e ele logo fica irritado. Esse cuzão me ignorou? Não se anime ainda, Tia Mugiun. Vou te mostrar seu lugar em breve. Vamos começar o treinamento com espadas reais. Fiquem atentos e mantenham uma distância segura. Se acontecer um acidente de novo, irei expulsar vocês com a permissão de um líder. Entendido? E todos gritam Mado. Então levantam a bandeira e todos começam a se preparar. Ainda que seja um babaca arrogante, controla seu time como verdadeiro líder. O problema é o bastardo. O coloquei na posição mais tranquila de propósito. Por favor, não faça merda. Ele tá ainda melhor do que eu pensei. Está analisando o que os outros estão fazendo. É tão perspicaz. Então começa. Levantem os escudos. Mantenham a postura e a formação. Muito bem, aguardem o meu comando. Então 15 minutos se passa. Mandei não se mexer, quem fez barulho. Não sabem fazer direito. Acha que vão derrotar os inimigos assim? Preste atenção. Se os caras que já estão treinando estão assim, como o Cheon tá indo tão bem, nem sequer treme. Era ele na enfermaria esse tempo todo. Esse cara, eu tenho que mudar ele de lugar.
Mudar a formação. Cerquem o inimigo em um semicírculo. E assim eles avançam. Dê um passo curto pra frente. Deem 2 passos largos. Muito bom, isso aí. E assim eles estavam na posição novamente, todos cansados. Mas o nosso prota estava lá implacável. Esse filho da mãe não erra. Plebeu de merda, acha que vai ficar assistindo isso? Então do nada o camarada nota. Jahyuk, acene se me ouvir. Faça o que eu digo quando mudar a formação. Então era o camarada lá. Sim, entendi. Muda a formação! Façam 3 níveis de escudo! E assim eles fazem. Não é difícil, é porque o Nana analisou. Tão útil. Se os escudos estão firmados, coloquem as espadas nos vãos. E assim eles colocam. Mesmo que com cautela, mantenham a velocidade. Então o camarada já ri. Posso ver atrás perfeitamente. Plebeus devem se ajoelhar. E assim ele vai na trairagem, logo preparando para chutar, o nosso prota olhando. Que esse cuzão, ele percebeu? Ia só usar um pouco de nego, já que ele não sabe artes marciais. Mas vou com tudo pra Shu. Antes de finalizar a fala, quando ele tenta encostar no nosso prota, um escudo aparece e faz ele voar para trás. Logo ele é empurrado e voa a metros de distância para longe. O outro fica sem entender. Ele defendeu? O outro tava lá deitado sem entender o que aconteceu. Eu fui jogado? O nego dele é mais forte do que o meu? Então o camarada se aproxima. Você de novo? Líder! A fisgada acontece no pé dele. Ainda sinto dor no meu tornozelo. Então ele olha para o nosso prota e ele estava lá, só zoando com a cara dele enquanto ria. Um plebeu se atreve a rir de mim. Tá arranjando os dentes? Não tem o mínimo de noção, né, idiota? Líder, não é isso a bunda dele. Que bunda? Ele deve estar loucão. E logo dá uma pancada bem nos peitos. Foi você quem esvagueou 23 nas costas, né? Não vai ter folga nos próximos 4 dias, até a hora de dormir. Vai treinar com seu líder. Líder? Ele ainda tá falando bosta? Amado! Os outros cochichavam. Ele mereceu, tava se achando muito com o Tio Mong-1 defendendo ele. Você colhe o que planta. O outro apenas cerrava os dentes de tanta fúria que estava sentindo. Tio Yong-woo! Então voltando à mesma cena novamente, onde ele disse que ia ficar sem folga durante 4 dias. Lá em cima o camarada apenas observava enquanto ele brigava com ele. O negão dele é mais forte do que pensei, mesmo que o guardião direito o tenha ensinado. É estranho, aquele careca deveria ter o equivalente a 30 anos de treinamento, já que conseguiu o orbe medicinal. Então Cheon Yeon-woo passa isso? Sem chance que aquele bêbado ia ensiná-lo direito. Nunca. Será que ele tem uma habilidade para absorver o orbe completamente? Não tem outro jeito de explicar. Filho de peixe? Peixinho é. 2 herdeiras no mesmo grupo. Isso vai ficar interessante. Então chegamos até o salão de armas. Podem comer! E assim eles falam amado. Então começa o banquete e o nosso prota logo começa a comer. Uau, isso é um frango marinado. Que gostoso. Foi uma tortura poder comer só mingau por 2 semanas. Mas... Então ele olha. Esse cara vai ficar me olhando comer o tempo todo? Só vou aproveitar a refeição por hora. Nem sei por que me odeia tanto, mas não posso esquecer o que ele fez. Não saberiam como é perder a mãe sem poder fazer nada. Mal posso esperar para devolver o favor. Vou destruir vocês. Já que o almoço acabou, todos estão dispensados. Todos exceto o número 80 podem ir. Então ele fala para todos dispersar. E o camarada estava lá cerrando os dentes. Venha comigo. Então ele vai indo e o Cheon apenas ficava lá rindo. Então ele observava. O dormitório é no 8º andar, né? É fácil de lembrar, já que é igual o número do time. Então alguém chama ele. Ei, tá pensando em ir sem minha permissão? E lá estava ele, na sua pose de fodinha. Sério, esse cara atende às minhas expectativas. Sempre tem homens fortes com ele. Quer agir como um mestre onde quer que vá. É o herdeiro do clã da primavera. Quem é esse na frente dele? Não sabe? É o 7º herdeiro dos rumores. Uau, que divertido. Cheon Mong-1 e Cheon Yeon-woo. Então vemos essa gasosa, que ela era do clã do Son Cheon Won-hyun. Tem muita gente aqui. Será que devo começar? Então ele se aproxima do nosso prota. Sangue sujo. Foi fácil, né? Ficar deitado na enfermaria? Que foi? Tá deitado, plebeu de merda? Está insultando o Lorde? Que? Me chamar de sangue sujo não é insultá-lo? Como assim? Seus status é tão alto que pode insultar ele, que é como um deus para nós? Quando eu... Ele olha para trás e os outros estavam cochichando. Eu ia desmoralizá-lo na frente de todos, mas sou eu quem está passando por isso. Aff, a outra gasosa logo ficava rindo. O clã da primavera é tão burro mesmo. Então o outro apenas observava. Por que ele está fazendo confusão com algo tão idiota? Bastardo burro. Então vemos que era o clã da espada Cheon Kyung-woo. Então ele agarra. Pedaço de merda! Vou acabar com sua boca, Arrogan! Então o nosso prota corta a fala dele e dá um belo soco no nariz dele. E ele cai logo de joelho no chão. Quebra o quê? Do que você está falando? Então os litros começam a descer e ele começa a ficar mais furioso ainda. Esse plebeu ousa! Então ele avança novamente, usando uma técnica do cavalo. Então na hora que ele vai acertar, nosso prota desvia rapidamente. Seu filho da mãe! Tá fugindo! Então nosso prota vai lá pra cima. Essa habilidade, como ele consegue? O que estão fazendo? Peguem ele!
E assim eles vão, e o camarada fica lá apenas observando. Ele ousou me bater primeiro e fugir. Se deixá-lo ir, não posso ser considerado humano. Então, lá estava ele, já no meio da floresta. Os camaradas seguiam ele. Por que ele é tão rápido? Tem algo estranho, como se ele estivesse correndo só o suficiente para que a gente não chegue perto dele. Ele tá... Então o outro grita. Por que está hesitando, seus lerdos? Vou terminar isso sozinho. Ah, príncipe, Cheon Yeon-woo, vou acabar com você e destruir todos os seus ossos. Então ele acelera mais ainda e vai se aproximando perto do nosso prota. Logo ele para lá embaixo e o camarada se aproxima. Seu desgraçado, parou de correr? Correr? Que piada! O outro notando, já era tarde, pois o nosso prota logo chega perto dele. Não tenho motivos para me exibir por aí. Então com seu olhar de fúria, logo vai para cima dele. O outro tenta se defender. Que? Nosso prota logo dá um golpe poderoso na mão dele, fazendo ele ser jogado para longe. Defendeu o ataque dele usando o Negon e ainda assim foi empurrado. O Negon dele é forte. Você, como sabe artes marciais? E assim ele fica na sua pose de fodão. Agora que eu penso nisso, seus ataques são bem rápidos. Ele não tinha nenhum Negon no primeiro teste. O que houve? Ótimo, ele está frustrado como eu queria. Vou continuar. E assim ele avança assustando o camarada. Príncipe! Técnica da segunda subexpressão, fronteira do cavaleiro. Então golpeia o camarada. Quando ele nota, ele percebe que ele desviou e logo tenta dar um soco na barriga do nosso prota. E quando acerta, logo ele sente a dor. Técnica do clã da primavera, segunda expressão, ataque contínuo. Então ele golpeia, nosso prota quando desvia, quando ele percebe o camarada já vinha pra cima de novo. Quando vai ver, ele golpeia o nosso prota, só que ele defende. Logo ele é empurrado para longe. Ainda não sou páreo para seu Negon, ele deve ter um mais forte do que os outros alunos mesmo antes de ser admitido. Agora deve ser ainda maior já que tomou a pílula, mas ainda consigo suportar. Preciso atacá-lo primeiro sem dar chance de um contra-ataque. E assim ele avança e logo aparece bem na lateral do camarada. Quando eles olham, uma ilusão? Como ele consegue usar isso? Então a mão dele vai em direção ao camarada e logo dá um golpe nele. Só que ele desvia por um fio. Isso! Então ele dá um golpe no nosso prota, fazendo ele ir para longe. Ele é bom com subexpressões, mas não faz ideia de como revidar. Fiquei pensando nas técnicas e não vi aquele chute. Estou surpreso por ele ter usado habilidades que não são a sua especialidade, mas sei que está improvisando. Como esperava? Só vai imitar os outros sem conhecer seu próprio limite? Ele percebeu que só aprendi essas técnicas com 2 subexpressões e que não tenho nenhuma experiência de combate. Eu o subestimei. Quem diria que experiência faz tanta diferença? Não sei com quem aprendeu artes marciais. Então ele avança. Técnica do clã da primavera, quinta subexpressão, submissão dupla. Vou perguntar depois. O que eu faço? Qual subexpressão preciso usar? Então o Nano fala. Perigo. Uma fonte externa foi detectada, aumentando funções de olho em resposta ao perigo, operando o modo de defesa através do tutorial de batalha. Então nosso prota logo fica examinando todos os movimentos dele e quando o camarada vai atacar, ele desvia rapidamente. Então, desviando, ele logo prepara um golpe em cheio no camarada e logo acerta o seu queixo, fazendo os litros voarem. O nosso prota vendo, fica assustado e impressionado ao mesmo tempo. E o camarada fica lá, com a mão na boca. Esse cara, isso não é uma técnica? O que é isso? Das artes marciais opcionais, o boxe foi usado para esse tutorial. Então vemos que o modo de tutorial de batalha foi ativado. Tutorial? É um ensinamento independente. Criamos resultado através da análise dos movimentos do inimigo a cada 0.01 segundos. Não entendi, mas isso é boxe, né? Sim. É possível usar as técnicas ao invés disso? A análise foi completa. É possível. Você aceita? Aceito. Aprender pugilismo, filho da mãe lixo. Parece que tem cartas na manga. E assim ela avança. Mas isso não vai funcionar! Mudando o modo de defesa de boxe para técnicas. Então ele vai e analisa todos os golpes dele. Posso ver onde ele vai atacar. Então, cada golpe que ele dava, nosso prota desviava. Esse desgraçado desviou todos os meus ataques. Então lá vem ele novamente, preparando um ataque e acerta ele em vários pontos vitais. E logo, ele fica relembrando do passado. Quando ele dá por si, ele começa a lembrar de uma mulher falando com ele. Geon, se der o seu melhor, se fizer bem, então Lorde... Não, seu pai vai abandonar que ela vá e voltar para mim. Deve ganhar tudo, ok? Sim, mamãe. Então na mente dele, a voz da mãe dele, com raiva e fúria, fica passando, dizendo: e por que não fez direito? Tudo porque você é ruim em tudo. Se aquela Pu não tivesse aparecido, e dizia que a culpa não era dela, era tudo porque ele não tinha feito direito. E assim mostrava que ela era uma péssima mãe, a ponto dela estar fazendo isso com o próprio filho, chamando ele de erro. Por que lembrei disso agora? Droga, eu perdi. E lá estava ele, triste. Então ele caminha. Nunca perderia para um plebeu como você! E assim avança para cima do nosso prota novamente. Nosso prota desviando, logo pega ele pela cabeça e logo golpeia ele no chão, afundando a cara dele. Quando vemos ele, foi desmaiado na hora. Então o vento sopra, soltando seu belíssimo ar fresco, acalmando a fúria de todos aqueles que estavam ali presentes.
Então nosso prota, já acalmado, começa a se levantar. Por causa de um bastardo como você, eu... Então ele olha, você colhe o que planta. Então os outros olhando, ele realmente ganhou de um cara que nós dois juntos não conseguimos derrotar? Não disseram que ele não tinha Negan há 10 dias atrás? O que vamos fazer? Querem apanhar também? E eles balançam a cabeça. Então levem embora daqui. Está bem, príncipe. Vamos te ajudar. Se eu tivesse mais autoridade e força, me obedeceriam assim? Então ele grita dizendo para não tocarem nele, pois ele iria sozinho. Seu merdinho, por que não terminou o trabalho? Se o segundo teste não fosse em grupo, teria aberto seu crânio. Desculpa esfarrapada, plebeu. Se me provocar, eu vou fazer isso mesmo. Então faça, filha da mãe. Não consegue nem levantar e fica pagando de gostoso? Que como ousa? Tô indo embora, fica aí tagarelando. Então ele grita pedindo para ele voltar, e lá estava ele. Esse filho da mãe. Então lá no meio da floresta, ele já estava correndo. Isso foi perigoso, se não fosse pelo Nano, teria perdido. Aprendi mais rápido que todos, mas se fosse competir com a experiência, não serei como o professor só por saber as técnicas. Se quero alcançá-lo, devo adquirir Negan e experiência. Mas o sexto clã não vai deixar isso barato. Precisa aprender como usar o que posso agora. Então ele para. Nano. Sim, mestre. Quantas funções usei até agora? Acessando o histórico do usuário. Usou 3% das minhas funções. 3%? O que é isso? Usou 3 de 100. Só usei isso? Não excedeu mais que isso de acordo com os registros salvos na memória interna. Então, deve significar que tem mais funções úteis. Nano, me diga, o que exatamente pode fazer? O manual será transferido para o seu cérebro. Aceita? Aceito. Uma linguagem adicional em inglês será transferida para melhor compreensão. Aceita? É a língua estranha que você fala às vezes, né? Sim. Então eu aceito. E assim começa. Transferindo o manual, bem como a língua inglesa, para o seu cérebro. Então o choque começa novamente. E logo ele começa. A transferência está completa. É muito mais informação que o normal. Não só estou um pouco tonto. Não acho que vou vomitar. Ótimo. Pesquisar. Então várias telas aparecem na frente dele. Que? Isso é tudo que eu posso fazer? Batalha repetitiva em realidade aumentada? Com isso posso adquirir a experiência que almejo? Análise corporal deve estar completa para criar a simulação. Posso conseguir a de Tchelmogion, então? Não existe informação suficiente, mas o personagem pode ser criado baseado na luta anterior. Que pena que não tem mais informações. Vamos testar agora. Então ele se prepara. Aqui está bom, né? Parece que não tem ninguém aqui. Ativando o personagem na visão do usuário. Uau! Então começa a aparecer. Isso é um personagem em realidade aumentada? E só eu posso ver? As configurações são modificadas antes da formação do personagem. Por favor, selecione a porcentagem do impacto. Porcentagem do impacto? A quantidade de impacto que receberá de seus ataques. Se quer igual ao normal, coloque 100%, mas o ajuste pode ser menor. Acho que não deve doer colocar 100%. A simulação vai começar com 100% de impacto. Então logo começa, até as expressões e as falas são iguais. Ei, plebeu, cai dentro. Por que essa atitude faz parte da simulação? Isso é ótimo, não pude bater mais por causa do segundo teste. Mas agora eu posso fazer o que quiser, já que isso é um personagem. Se não vier, eu vou até você. E assim ele vai, usando a técnica do clã da primavera, quinta formação, rugido da primavera. Uau, é exatamente igual. Então os dois começam a lutar um contra o outro, e logo o nosso prota usa sua fúria. Então começa a batalha entre os dois. Nosso prota tenta acertar ele. Quando ele vê, logo ele sorri. Acha que essa merda vai funcionar? Quando o nosso prota nota, leva um golpe poderoso, voando para longe. Por que sinto dor? A nanomachine lhe deu a mesma sensação de dor que sentiu antes usando a informação do seu cérebro. Gostaria de mudar a porcentagem do impacto? Tudo bem, vamos continuar. Pode vir, plebeu. Droga. E assim ele avança novamente, continuando a batalha durante a noite toda. Então a brisa da noite suave logo nesse luar. O nosso prota estava deitado no chão, já cansado de tanto treinar. Nano, que horas são? Entre 9 e 11 da noite. Merda, lutei com ele 15 vezes e só ganhei na última vez. A primeira terminou com apenas 5 formações, nem consegui me defender direito. Um personagem desse nível, se eu lutasse com ele de verdade, teria apanhado completamente. Suas habilidades aumentam com a experiência, se continuar treinando e aumentando a frequência com que usa a borboleta. Tanto faz, perdi pra um cara que só usou 3 formações e os mesmos movimentos básicos. Espera só, em 7 dias, esse personagem não vai ser páreo para mim. Então voltamos para o dormitório da academia e o nosso prota já estava se aproximando. Qual é a minha cama? Então ele se aproximando, todos começam a notar sua presença. Só bati no herdeiro e já estão assim comigo. O outro se aproxima. Príncipe, sua cama é por aqui. Sério? Então começa a cochichar. Que? Qual é desse cara? Por que mudou de atitude? Ele notando. Tá querendo o quê? Ele fica pensando. Já fui abandonado pelo Tchelmogion. Não tenho mais nada a perder. Vou morrer de qualquer jeito. Então vou apostar nele. Eu, Cadete 23, Real Bong. Desejo servir a você, príncipe. Meu novo mestre.